Desliguei o celular. Então, fechou, gente. Olha lá, estamos ao vivo aqui. Vamos aqui, acessar agora. Não pode estar com dois. Estou com o celular desligado. Então. Vamos lá. E agora? Aqui, ó. Começamos aqui o stream. Vamos embora. Ainda não apareceu aqui. Certo? Estou com duas telas ainda? Fechou. Então, pessoal... Oi? Quantas telas está me vendo aí, Tami? Você mandou o link para o pessoal, Tamid? Gente, o Sérgio está com um problema aqui. Agora tá certo. Agora tá só com uma telinha. Então, vamos lá. Pessoal do canal Riff Marinho, no YouTube e Facebook, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais essa live aqui no canal. Mandei, gente, problema de conexão aqui com as salas aqui. Vamos lá. Vamos recomeçar aqui. Bom, podemos recomeçar, então. Gente, boa noite. Bem-vindo ao canal Riff Marinho aqui no YouTube e no Facebook. O assunto hoje é um tanto quanto polêmico aqui na nossa live. Sergião está aí, junto com o Gabriel Lafis, Marcelo Modelão, obrigado aqui pela presença, participação, aquarista, Misael Salas também, Seco no Break, pense no break, pense seco no break. Almerchan é o apoiador aqui do nosso canal. Então é o seguinte, o assunto hoje ele é um tanto quanto polêmico. Vamos falar sobre o quê? Hobby ou lobby? Porque nós sabemos que tem determinados canais que está aparecendo Shoptime do aquarismo. Então, para tudo ele tem uma solução. Se você perguntar para o cara para que serve, ele não vai saber te responder. Então, ele vai entrar ali, ele vai ligar para o importador, para o fabricante, como é que faz? Estão me perguntando. Então, é essa a vertente que nós vamos estar debatendo hoje aqui. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre lado A, lado B do aquarismo, lado C, né? As facções, as tribos. Vamos estar falando sobre tudo isso aqui no canal. Vamos mostrar para vocês também alguns métodos novos, como, por exemplo, Triton. Pessoas que não usam Triton e que se dão bem. Kit Balling, até onde compensa você estar usando seu Balling em PA. Um teste ICP, a importância, pessoal, de um teste ICP e entre tantos outros assuntos. Uma coisa para você que está chegando agora aqui no canal Riff Marinho. Nós não vamos voltar ao assunto. Então, exemplo, vamos falar sobre corais? Falaremos sobre corais. Depois, sobre sistema? Sobre sistema. Porque senão a gente começa a avançar num assunto e tem que voltar para trás para estar respondendo. Então, vão mandando as perguntas. Eu acho que nós temos aqui um delay de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, isso que você está vendo, já passou 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, mandem as perguntas. Você é aquarista? Está aquarinho legal? Quer aprender alguma coisa? Fica aqui. Pega a aula com o Sérgio Pantaleão, com o Gabriel, que vocês vão aprender bastante. O canal aqui é democrático, não aceitamos ofensas de cunho pessoal, palavrões, então os usuários serão banidos. Então, aproveite a live e aprenda com eles, aprenda com a gente. Então, sob a proteção de Deus, iniciaremos então mais uma live aqui no canal Riff Marinho. Sejam todos bem-vindos. If you have any question, speak English, send your message. Thank you very much. Sérgio, com você, meu irmão. Vamos lá? Agora foi, Sérgio. Está ouvindo bem? Perfeito. Boa noite, pessoal. Estou muito contente de participar dessa live por um motivo bastante simples. Eu vou ter que entrar direto no assunto para não espichar muito a conversa. Não sou de espichar a conversa. Eu conheci o Gabriel no grupo da Triton, lá da Riftec, e a gente vem conversando diariamente muito sobre aquarismo. Esse menino que vocês estão vendo aí
eu digo sempre, eu sou um caçador de prodígios. E esse menino aí é um deles. É um menino que tem 3 anos, né, Gabriel? De aquarismo marinho, né? E ele me surpreendeu. Uma pelo aquarismo que ele pratica, um pela amizade que eu tenho com ele, o fato de eu ter 32 anos de loja e ele 3 anos de aquarismo, a gente não tem nenhuma divergência de ego, de quem sabe mais, quem sabe menos. Mas ultimamente eu tenho mais aprendido com ele do que ele comigo. Ele está sempre lá no Reef Central, Reef to Reef, ele fala com o pessoal lá fora, ele em várias mensagens de outros grupos, ele recomenda o pessoal entrar nesses sites para ver que tem muita coisa diferente que está acontecendo comparado com o Brasil. Então, uma dessas conversas, eu vou ter que encurtar para não espichar isso aí. Em uma dessas nossas conversas, ele me contou sobre um aquário que ele conhece uma pessoa e ele me apresentou um vídeo do aquário, que ele vai postar já já para vocês, que é o assunto de hoje. E eu fiquei simplesmente aterrorizado, foi essa palavra, porque eu já vi muito aquário bom, bonito, lindo, charmoso, com equipamento de primeira linha, tudo que vocês imaginarem, acho que eu já vi. Aquário grande, pequeno, aquário bonito, aquário ruim, aquário tomado de alga, de epitásia, de tudo que... Acho que eu já vi quase tudo de bom e de ruim no aquarismo. Mas esse aquário em especial me deixou bem atordoado, cara, porque é uma coisa inacreditável que vocês verão hoje. Não é papo de vendedor. Eu já vou passar a bola para o Gabriel. Ele vai passar o vídeo. É um vídeo curto. Ele não teve condições de fazer um vídeo. Ele vai explicar por quê, né, Gabriel? E Isso mesmo. foi isso que aconteceu. E a gente conversando com você, né, Tânia? Eu falei, podemos fazer uma live, a gente está em meio de bobeira, né? Com essa pandemia, e a gente tem mais tempo, né? Para conversar, para se falar. E a gente chegou à conclusão de fazer uma live a respeito desse aquário, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma apologia, depois vocês vão entender por quê, ao aquário que vocês verão. E foi isso. Não tem nada programado. Gabriel também, acho que está participando a primeira vez de uma live oficialmente, né, Gabriel? Isso mesmo. E ele vai poder reportar para vocês o ocorrido, vamos dizer assim. A palavra é sua, Gabriel. Isso aí. Seja bem-vindo, Gabriel. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Eu tenho 3 anos para 4 de aquarismo. Eu conheci o Sérgio, como ele falou, no Riftec, né? E faz um tempo que a gente tem debatido esse aquário. A gente tem conversado sobre métodos. A gente foi pelo lado do custo-benefício. Tem uma economia bem grande, fazendo triton. O meu aquário está bonito, está bacana. Estou contente com o método. Mas veio ao meu conhecimento esse aquário, aí eu não acreditei no começo, e eu falei, não, eu tenho que conhecer esse cidadão. Descobri que ele mora perto da minha casa, a 800 metros daqui. E daí, ano passado, visitei ele, conversei com ele. Ele gosta de ficar no anonimato, ele não quer divulgação, ele autorizou o uso das imagens, mas ele não quer ficar conhecido, não quer participar de live, nada. Ele não participa dos grupos. Ele é um aquarista anônimo, um aquário muito bonito. E levei um susto também quando vi o aquário dele. Não acreditava, fui na casa dele e vi o sistema com meus próprios olhos. Eu fui 2 vezes lá. Essa segunda vez ele deixou um filmar um pouco melhor, apesar de ele não gostar da exposição. E realmente é inacreditável. É uma coisa que é fora da curva e vai
na contramão de tudo que se tem falado até hoje, nas principais lives, até mesmo lá fora. É um aquário que foge, apesar do pessoal lá fora ser mais flexível quanto a métodos e questões de parâmetros, não vejo um aquário desses lá fora tocado dessa forma. Mas a gente testemunhou, filmou, fez videozinho para mostrar que a experiência, a mão da pessoa, ela conta muito, né? Às vezes você não tem dinheiro para investir, mas você tem o conhecimento e ali, com certeza, tem um tanto de sorte, com um tanto de talento. É fora da curva. Não sei se eu mostro já, como é que a gente vai fazer, a gente vai escorrendo outros temas antes ou já jogo na cara agora? Então, gente, pode continuar aí, porque o Tamid, ele teve um problema com uma queda lá de energia, já está voltando. Aí ele falou para a gente continuar aqui, tá? Sérgio, o que você fala? Quer falar algum tema antes? Não, eu iria direto no assunto, porque a gente criou essa expectativa e não podemos decepcionar quem está esperando. Aqui a gente não está vendendo nada, apesar de eu ser lojista e fabricante de skimmer, não vim aqui para isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não tem nenhum cunho comercial mesmo. Não é minha praia ficar fazendo live de vender produto, né? Todo mundo me conhece, sabe como eu atuo. E eu acho que você deve mostrar o aquário. Infelizmente, é um vídeo curto. Você pode ir passando ele ao longo dessa live. A gente faz uma pausa para quem está chegando, porque senão ele não vai entender nada do que nós estamos falando. Né? Eu acho que é interessante, né, Marcelo? Está me ouvindo? Teu som está... Sim, de aí, acordo. legal. E senão a pessoa não vai entender nada. Depois, se a gente quiser, no final, falar sobre qualquer assunto, a gente vai abrindo e conversando. Mas, como o Tamid falou, a gente deveria entrar no assunto. Vamos falar sobre iluminação desse aquário. O pessoal pode fazer algumas perguntas, ser breve. Se a gente ficar meia hora em cada assunto, nós não vamos chegar a mostrar nada. E tem muita coisa interessante para mostrar e, ao mesmo tempo, não tem, né, Gabriel? Não tem. É simples. Então, posta o vídeo aí e a gente vai. Você vai falando, porque você passou uma manhã lá, né, com a pessoa e você tem todas as informações. Eu sei bastante coisa, se eu puder ajudar de te lembrar de algum detalhe, começa por cima, entendeu? Faz o vídeo, passa o vídeo, o pessoal já vai tendo uma noção. Eu não sei. Oi, eu não sei. Eu acho que eles não conseguem gravar esse vídeo, né, no celular de quem está assistindo. Não consegue, né? A Acho que live não. fica gravada no YouTube, né? Depois, A live né? fica... Depois. Então, passa o vídeo. Passa o vídeo e Tá certo. vai falando que o ocorrido, a história. Eu vou colocar o vídeo aqui, vou compartilhar minha tela. Eu passo o vídeo e depois eu faço os comentários. Eu vou passar o primeiro. Então vamos lá, pessoal. Estou na telinha do celular. Vamos abrir aqui uma galeria. Esse aqui é o primeiro vídeo. Fala do Yellow Tang, Esse Gabriel. Yellow Tang aí, 20 anos de idade quase. Aquário bem estabilizado, montado, bastante idade já, 8 anos. Pode ver a saúde dos corais, né? Tem coral matando outro coral por falta de luz, o anêmone no meio. A princípio tudo bem, né? O display, aquário, a própria cena da água aí, você fica perguntando o que esse cara usa de iluminação, o que ele tem de
de equipamento, né? Que método que ele usa. Daí, essas perguntas ficam, né? Ó, o Gebalzinho aí, né? Gebal sempre marcando presença. Tem pouco peixe, muito mais coral. Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Bom, a respeito desse aquário aí, a iluminação é polêmica. Eu vou dar uma faladinha nela. Método de pedreiro, Power LED de 10 watts. São 4 barras, uma fileira de azul, uma fileira de branco, uma fileira de azul, uma fileira de branco. Não tem rampa, não tem sistema liga e desliga. Tem controlador ATC 420, mas a sequência é azul, branco, apaga-se os brancos e apaga-se os azuis. Vamos para o segundo vídeo aí. Essa é a iluminação dele, né? Tem um vídeo que vai mostrar mais de perto essa iluminação. Infelizmente, eu não fui invasivo ao ponto de pedir para abrir a tampa e olhar de perto a luminária, mas vai ter um vídeo que vai dar para ter uma noção boa da iluminação do sujeito. Qual o tamanho do aquário, Gabriel? 1,5 m, 60x60. O SAMP é 80 centímetros por 50 por 40. É pequenininho o SAMP. Vocês vão ver o SAMP já já. Eu vou mostrar o SAMP agora. Aqui está a casa de máquinas. Aproveitem. A garrafa de coca, vocês podem ver que faz a diferença, né? Aquário de novo, né? Aqui vai mostrar o LED. Deixa eu ver se é nesse vídeo. Vocês podem ver que eu já mostrei essa parte aqui. Vamos ver se tem algum trecho do vídeo que eu pego a luminária. Não é nesse vídeo aqui. É nesse vídeo aqui. Bom, o SAMP, só para de volta aqui, eu vou dar um pause aqui. Ó, vocês podem ver que o SAMP ele é simples, né? Ele é um reator de cálcio bem grande. Isso aqui é outra polêmica, né? O que vocês acham que tem aqui dentro? É mídia ARM, é Siquem, é Triton. Já vamos falar sobre isso. Skimmerzão velho. Aqui é tudo antigo, tá? O reator de cálcio não tem probo de pH e também não tem válvula solenoide, certo? É medido na caneta em um Prodaczinho. Esse é o controle do pH. Conta bolha. Então, sampzinho bem básico aqui. Garrafinha de coca é o diferencial. Deve ser esse o segredo do colega. Vamos agora, então, para o vídeo onde eu mostro com detalhes a luminária. Vamos ver se vai aparecer aí. Ó, dá para ver aqui, não tem lente, tá? São 4 barras dissipadoras. É método de pedreiro. É que o vídeo não vai com áudio aí, mas ele comenta. E tem um acrílico para não respingar água nos LEDs, porque a solda está exposta. E esse acrílico aí já deve capar bastante a iluminação do aquário, mas é para proteger as calhas. Dá para ver bem aqui. Eu pergunto para ele se passa do dissipador ou régua de pedreiro. Ele fala régua de pedreiro. Ele tem um mudáriozinho do lado. Não está com o vídeo do mudário aqui. Eu tenho um mudáriozinho pequenininho do lado ali, que tem mais ali uns 50 centímetros de comprimento. E, enfim, é onde ele arranca as mudas dele. Bom, depois eu repito esses vídeos aqui, como o Pantaleão falou, para o pessoal que entrar depois. Vou voltar aqui para a tela. Eu não sei mais como que eu volto. Tá aqui. Gabriel. Oi. Eu vou perguntar coisas que eu já sei para o pessoal ir entendendo como esse aquário funciona. Explica como que é o tratamento de água que ele usa para completar o aquário, né? De água de evaporação.
a água que ele usa para TPA, se é sintética ou é natural, o tempo de troca, cada quanto tempo, de mês em mês, cada 2 meses. Vê lá. Você já sabe qual é o assunto. Bom, a água de reposição dele é um deionizador simples que ele fez. É um cano de carvão e um cano de resina. Nunca usou água de reversa osmose nesse aquário. A água de reposição de água doce. A TPA ele faz de 2 em 2 meses. Ele não tem um intervalo muito certo, mas é 20%, 30%. O que tiver mais fácil para ele, ou é sal ou é água natural. É o que tiver mais fácil, que for de mais fácil acesso para ele. Ele usa HW? Usa HW. Tá. Não alimenta os corais, não usa nada de fuel, aminoácido, não. Nem ele um pozinho? Não, tetramarine flakes dos peixes. Só. E só. Voltei, gente. Tá bom. Dosa é bem pouquinha a ração que ele coloca. Né? Os peixes ele alimenta bem pouco. E não tem mais nada. O reator ali, falo do reator, Sérgio, você quer fazer? Ó? Não, eu queria ainda te falar, queria que você falasse sobre da resina, o que ele faz com a resina, do TDS que ele tem, do equipamento que ele mede a qualidade da água. Não, ele não mede TDS. Não mede TDS. Silicato? Não faz teste silicato. Fotometria? Não. Ele simplesmente... Nunca fez nada? Não, nunca fez ICP. Nem sabe o que é. Ele tem uma noção. Ele perguntou do Triton para mim quando eu fui lá, sim, mas eu não... Como é que eu ia falar? Eu não preciso de Triton, né? Não tive, né? Como é que eu... Não tem como você falar... O cara não... Gabriel, só para fazer uma parte que você está falando, eu queria que o Marcelo Mudelão mostrasse o aquário dele e falasse um pouco da configuração, como é que é feita aí, como é que ele dosa, se ele dosa alimento, como é que funciona, só para a gente fazer um encaixe aqui desses 2 magníficos aquários e a gente pegar uma linha aqui de raciocínio, pode ser? Combinado, não? Vamos lá. Marcelo, claro, aí, sim. Tá aberto aí, tá com o áudio aberto também. Sim, muito bonito o aquário do companheiro ali que você mostrou. O pessoal aqui no YouTube está perguntando se ele dosa Balin ou alguma marca específica. Não tem nada de Balin. É só o reator. Aqui eu tenho uma parte de corais softs e depois eu venho aqui para a parte dos SPS. Já está escurecendo aqui no fundo do mar, mas aqui já dá para ter uma ideia de algumas acróporas aqui, como que tá. Aqui eu uso o Balin que eu preparo com sais PA e como elementos traços eu uso aquele componente Strong da Aquaforest já há uns 2 meses e foi quando eu percebi a melhor coloração nas acróporas, nos corais LPS. A cor tem ficado muito melhor. Então, basicamente, os sais de cálcio, magnésio, KH, é pelo meu feeling de químico, eu sou químico formado, e aqui a parte de tratamento de água, né? Onde eu tenho a primeira caída, passa pelas mídias, aqui tem as chetomorfas, que não estão muito legal, eu coloquei esse LED adicional aqui essa semana, de 50 watts, para dar uma potencializada, o skimmer aqui da Red Sea, o 900, e a reposição de água doce. Nada muito complexo. E aqui pro lado de cá, onde que eu doso o Balin, né? Uma Camor X4. Aqui o polêmico UV, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, são 2 de 36 watts. E aqui a parte de controle das bombas, luminárias e tudo mais. Show de bola, Casa e Máquinas. Bom, então, assim, qual que é o segredo do cara aí? Ficou a dúvida do pessoal aqui. Como que o cara com
teoricamente sem muita tecnologia, tocando um aquário muito belíssimo ali. O que você me diz, Gabriel? Não tem como explicar. Eu também não sei o segredo dele. Ele não tem segredo. Ele é muito simples. Ele é uma pessoa muito simples. Ele faz 32 anos que tem aquário. Claro que há 30 anos atrás não tinha corais duros. Ele me contou um pouco da trajetória. Quando ele começou, ele comprava sal de gado, um bloco, sem iodo. Era fish only. E ele passou por muitas... Quando você fala de LED, T5, HQI, ele sabe... Ele passou, ele viveu isso aí. O segredo dele, sinceramente, não sei. Eu uso o Reió aqui, só para deixar claro, pessoal. Eu tenho luminária de marca, tenho Kemaven aqui, eu faço método Triton, eu tenho um aquário de 2 metros, tá aqui do meu lado aceso, uso osmose reversa, acompanho o TDS. Meu primeiro ICP eu vou fazer a coleta, vou enviar sexta-feira, na semana que vem será analisado. Quanto tempo tem seu aquário montado, Gabriel? Dia 11 faz 6 meses. Tá tudo indo bem. Claro que eu tenho alga ainda, tenho foco de ciano, é um aquário muito novo, ainda tenho os perrengues de um aquário novo, de longe está estabilizado, mas meço KH, faço teste de cálcio, magnésio, faço teste de fosfato, nitrato, refúgio dimensionado. Estou totalmente adequado ao método aqui. Estou feliz, estou contente. Por isso que eu não acreditei. Eu tive que ir na casa da pessoa para olhar. E eu chegando lá, eu perguntei qual que é o seu. Eu fiz essa pergunta, mas eu estou me sentindo idiota aqui. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Você está fazendo certo. Eu tenho uma caixa de vidro lá em casa. Perto disso daqui, sei lá, vou vender tudo, vou criar guppy. Ele não tem segredo, né? Ele tem a mão dele, aquele reator de cálcio misterioso. Vamos falar das mídias do reator de cálcio. Um bom assunto para se tratar. Vamos lá, as mídias. O Marcelo usa a mídia aí, Marcelo, no reator de cálcio? Não. Aqui, cálcio, só cloreto de cálcio mesmo. Pois é. E eu perguntei para ele, o que é isso? Arme-se, quem? Triton ele não usa, então não era. O que você usa aí? Aí ele falou, olha, eu uso aragonita e esqueleto de coral. E eu falei, tá, mas marca? Não tem marca. Aí ele me falou, peraí, como assim não tem Mas marca? você viu isso daí ou não? Você viu isso daí? Sim. Opa, já sabemos o que é. Aí eu perguntei, mas da onde você compra? Ele falou, olha, você acha essas pedrinhas aí ornamentais? Tá bom, então. Né, eu tenho que confiar no que ele estava me falando, né, porque eu não catei a mídia dele, fui fazer uma análise, mas olhando a simplicidade do sujeito, olhando o SAMP dele, a casa de máquinas, a luminária, ele tinha de potinho lá, não tem nada de potinho, não tenho por que duvidar. Ele é famoso aqui nos grupos de Curitiba, algumas pessoas conhecem ele não participa de nenhum. Ele é sempre aquele vulto, aquele fantasma. Quando você começa a falar de Aquaforest, Tropic Marinho, Triton, surge o nome dele. E o pessoal usa muito, né? Falar, mas e ele? Ele lá não faz nada. Ele reza? Pode rezar. Porque não tem outra explicação. Como eu disse, eu tinha acabado de montar esse aquário grande aqui, investido, tudo. Eu fui na casa dele, perto do Natal, e falei, olha... não vou te convidar lá em casa tão cedo. Vou ter que esperar um pouco para te chamar lá em casa. 6 anos, pelo menos uns 6 anos. Daqui 6 anos você vai lá em casa ver o meu aquário. Ele vai estar com 80 de idade. Mas ele é muito gente boa, muito Mas, simpático. Gabriel, você acha que isso daí é decorrência do quê? É muito conhecimento que ele tem, estuda pra caramba, ou ele foi fazendo e foi dando certo? O que você acha que o cara tem agora? Ele tem evoluído assim, nesse método tão rústico? Ele quebra coral com a mão e bota no mudário. Né? Ele ele vende os corais dele, ele faz muito, ele extrai, cresce muito rápido.
Você vai lá em Agora, eu fui agora, ele vai fazer muda todo mês de coral. Se eu voltar lá em agosto, ele fez um monte de muda e os corais estão do mesmo tamanho. Quer dizer, cresceu tudo que ele tirou. Eu não consigo entender, realmente eu não consigo explicar como é que só um reator de cálcio, ainda mais sem um controle, sem... eu perguntei, e o pinpoint, meu álcool? Não, nada disso, não tem pinpoint, não tem nada aqui. É caneta de pH, eu conto as bolhas, faço uma aferição de vez em quando, ali cada 2, 3 dias, é muito simples. Eu acho que ele é muito relax, ele não tem estresse. Ele lida com o hobby com prazer e não persegue nada. Ele é feliz. Eu acho que essa felicidade ele transfere para o aquário. E eu não sei, mas ele não é, sabe, cismado. TDS, meu Deus, deu TDS 1. Meu Deus do céu, acabou para mim. Não, nem medo TDS. Ele troca a resina lá de tanto em tanto tempo. Nunca vi uma membrana de reversa osmose. Maurício, quanto que tá? Desculpa, eu falei o nome dele, não era para falar. Quanto que tá os parâmetros aqui? Não sei, não é um negócio anotado, não é uma perseguição de parâmetros. E dá certo. Ele é fora da curva, tem que reconhecer isso. Se você for hoje tentar fazer igual, a chance de dar certo é bem baixa. Gabriel, ele usa água natural ou sal sintético? Usa os dois. O que está mais fácil para ele. Gabriel, posso fazer uma parte aí? Pode, claro, vontade. A gente ficou nessa vontade de mostrar esse aquário para o público, né? O pessoal pode achar que estranho, mas a gente não está fazendo nenhuma, vou repetir, apologia para montar aquário esperando esse resultado. Isso daí vem de muita experiência, muita observação. Eu diria até que não é para um amador. Então, eu estou vendo gente falar aqui nas perguntas que tal pessoa falou que não precisa de muita coisa. Não é bem assim, né? Isso daí é uma raridade da raridade. Se 50, 100 pessoas tentarem reproduzir esse aquário, 120 vai dar errado. Então, esse papo que aquário vai de qualquer jeito, relaxado, largado, não precisa fazer troca d'água, usa areia de praia, sei lá o quê, nem estou criticando, nem elogiando, né? Usa água do mar, não usa, não importa, vai dar errado. Nós não estamos aqui para dizer que pouca tecnologia você vai conseguir alguma coisa próximo disso, né? E você comentou sobre não colocar nada no aquário, eu já sabia disso, né? O cara não dosa nada, é só reator de cálcio e comida e troca d'água, e não tem mais nada disso. Eu conversando com o Carlinhos das Acróporas há muito tempo, eu tenho amizade com ele, frequento a casa dele, e eu já fiz essa pergunta para ele também. O aquário mais bonito que eu vi de Acrópora na minha vida, pessoalmente, foi o aquário do Carlinhos. De vídeo eu já vi um caminhão, mas pessoalmente, pelo tempo, foi o do Carlinhos. E eu perguntava para ele, Carlinhos, o que você coloca de produto no seu aquário? E a gente sempre quer pôr alguma coisa, né? Um pozinho, um líquido, um zoo, alguma coisa, né? Um riff, alguma coisa. E ele falava, Sérgio, eu dou comida para os peixes, tenho reator de cálcio, Calvasser, e não dosava nada também. Então, eu estou fazendo um comparativo da lógica que tem esses dois aquários. Porque o aquário do Carlinhos, se fizer um comparativo, na época era muito mais técnico e muito mais bonito do que esse aquário. As cores, o tamanho, a evolução, o layout. O Carlinhos é um cara que cuida exemplarmente o que ele faz. Eu desconheço um cara mais organizado, mais preocupado com detalhes. Porém,
os dois têm uma particularidade. Eu só consigo fazer esse comparativo, que é do Carlinhos, que é um cara que não usava nada, e essa pessoa que você foi visitar também não dosa nada. Então, é fácil acreditar que é verdade. É possível montar um aquário na forma que eles montam, sem dosar nenhum produto. Vem da água, vem do sal, vem do reator, o nutriente, e está aí a prova. Agora, vou repetir, não tente reproduzir isso. Vocês vão quebrar a cara. Pode continuar, Beleza. Gabriel. Vamos algumas perguntas aqui da. Só para complementar, se fosse tão fácil assim, tava cheio de aquário assim, né? Tava cheio de gente com acrópora. Não é fácil. A acrópora é um bicho complicado, coral SPS é difícil. É difícil aqui, é difícil lá fora. Não, realmente, isso é fora da curva. Eu não sei explicar o sucesso desse aquário. Ele tem tudo para dar errado. Segundo o que dita as regras, não só aqui. Isso não é uma política criada aqui no Brasil. Se vocês forem visitar os fóruns lá fora, tem que ter mais cuidado que isso, né? Não tem uma proba de pH, não tem uma válvula solenoide. É risco, mas não aconteceu nada até agora. Então, assim, realmente, isso não é fácil de ter. É uma pessoa fora da curva e por isso que está sendo feita a live, porque é totalmente fora do script. Beleza, isso mesmo. Bom, vamos responder algumas perguntas aqui que eu tô rindo para não chorar. Sérgio, tem pergunta para você, pergunta para o Marcelo e pergunta para o Gabriel. Não, eu estou vendo aqui uma pessoa fazendo um comentário. Então, acho que é para você essa daí, né? Não, para mim não diz nada. Eu não conheço essa pessoa aqui, mas eu vou ler. Ele fala que essa é a live da depressão. Achei muito engraçado isso daí. Ele é bem cômico. Joguem tudo no lixo e vamos para casa. Ainda estou tentando entender por que tanto mistério. A resposta é simples. Vai para casa, cara. Você não tem nada para fazer aqui. Aqui ninguém está querendo mostrar, ninguém está querendo se aparecer com nada. Fica à vontade, vai dormir. Vai se proteger do coronavírus. Não tem o que explicar. Entendeu? Aqui ninguém faz live para fazer sucesso. Nós fazemos live, esse bate-papo, para quem gosta de aquário. Entendeu? Então, estou vendo alguns comentários aqui, desnecessário, ignorante, com ego, né? Querendo criticar uma coisa que a gente faz com amor e carinho. Então, para mim, é um idiota. Só não dá audiência, não dá audiência. Não dá audiência que vamos lá. some. Éder J. Machado. Deixa eu falar. Éder J.E. Machado, que mandou uma pergunta. Parabéns, Gabriel, representando o Curitiba. É isso aí. Valeu, Machado. Curitiba Riff. Tempo de montada é importante saber, né? 8 anos. Rick Barcelos. 8 anos. Rick Barcelos. Para mim é montagem correta e sem pressa. Eduardo Vieira, parabenizando aí o Sérgio. Aldo Oliveira, Misael. Depois, para você falar sobre, no break aí, custo-benefício. Tá? Custo-benefício. Beleza. Tá bom. Mário Sérgio. O segredo desse aquário é uma montagem correta pela visão do dono. E o resto, então, é só não mexer. A boa explicação. O Eduardo Vieira diz aqui, sai dessa vida de CP. Tens uns lojistas que desmotivam o hobby. Se o hobby te estressa, então não vale a pena. Ricardo Colciolari usa Balin, querendo saber se usa Balin. O Sérgio respondeu, 0. O Jeff Stutz está aqui, do canal Revitec. Oi, Jeff! A Bárbara Max, Serjão, também está aqui no canal. Bárbara, vamos comer um peixe lá no restaurante dela. Vamos. É muito bom. Gustavo Bisoni, a live sempre trazendo conteúdo da melhor qualidade. Pessoas de muito conhecimento. Obrigado, Gustavo, pela presença aí. Ricardo Calciolari. Sérgio, na sua opinião, o método Triton. Cortou, não estou ouvindo.
A pergunta é: o método Triton vale a pena com relação ao custo-benefício a longo prazo? A pergunta do Ricardo Calciolari. Se vale a longo prazo, o que ele quer dizer com longo prazo? A relação custo-benefício a longo prazo. No início, eu creio que a pessoa tem que desembolsar um dinheiro significativo, né? O teste do ICP inicial para ponderar o que ele tem que corrigir, o investimento nos primeiros kits, até a dosagem estabilizar, vamos dizer assim, né? E aí, no médio a longo prazo, creio que a dosagem estando estável, começa a se pagar um investimento desse? Eu acho que sim, porque já se fez muita conta, muitos números se multiplicaram aí para descobrir qual que era o método mais barato. E parece que o Triton provou que é muito barato. Se você vê que ele tem 7 vezes mais a concentração do que a maioria dos Vales no mercado, você vai ver que o custo-benefício é muito baixo. Eu acho que um coral que você mata, um peixe que você mata, paga o custo de tudo isso. E quem vai fazer o método corretamente, com todos os predicados que o Triton exige, o sal que você não vai trocar água já paga o custo do Triton. Então, eu acho que vale a pena, sim. Principalmente, a não ser que a pessoa tenha um aquário muito grande, viu, Marcelo? E aí, é grande. Então, o aquário grande você pode partir, como eu estou fazendo hoje. O aquário não é grande, quase 1.000 litros de água, 900 litros. Hoje eu estou usando a mídia Triton, eu estou usando o Infusion e estou usando o sistema mais econômico ainda, eu acredito. Que o reator de cálcio com Infusion é uma jogada boa, entendeu? Eu acho que vale a pena. Agora, falar de reator de cálcio é ficar aqui 2 horas tentando explicar o funcionamento, a manutenção, também não é simples. Falar que é uma coisa que você faz um plug and play, eu acho melhor. Eu não sei o que é pior ou o que é melhor, se é bale com dosador ou reator de cálcio. Mas o mais fácil é colocar na mão. Esse é o mais fácil e o mais barato. Mas vale a pena, sim. Uma dosadora não confiável também, a gente sabe que pode dar um problema, né? Ela travar e dispensar todo o líquido ali, é complicado, né? Assim como o reator também, né? Se o reator de cálcio mesma coisa. falhar uma válvula solenoide ali, acidificar tudo, já era. Os prejuízos são grandes, né? Então, eu acho assim, que vale a pena, sim. O Triton tem um custo-benefício. Eu acho que tem até mais benefício do que custo. Porque a gente está vendo, a olhos vistos, os aquários estão melhorando dia a dia. Só quem não quer ver. Só quem não quer ver. Que os aquários, tem aquários aí maravilhosos, de 1.000 litros, de 500 litros, de 300 litros. Está cheio de aquário indo bem com o Triton. Eu não ganho nada para falar isso, entendeu? Eu trabalho com o Triton, o cliente vem, eu explico, eu mostro o reator. Para mim não tem problema algum. Todo sistema, entre aspas, né? Depende do custo, do bolso, o aquarista pode praticar sem problema algum. Mas vale a pena, sim. O Triton tem um custo-benefício bom. Sérgio, para você ver a importância aqui das nossas lives, né? Aqui, aquaristas renomados, você aí, está aí com 40, 50 anos de loja ajudando, né? Eu não me considero renomado em nada, cara. Não, de verdade. Não é querer ser humilde demais, não. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu não estou preocupado de aparecer ou não aparecer. Me convidam, eu participo de live, de vídeo, de produto. Eu vivo disso, todo mundo sabe. Então, para mim, não muda nada. Vamos lá. É o que eu estou te falando, que assim, a importância aqui do canal e a importância de estar com vocês aqui reunidos. Chegou o tipo da pergunta, que é aquela pergunta que a gente gosta de responder aqui no canal. Opa, fala aí. Que tipo de pergunta? Bitcoin real. Bitcoin real, não sei qual que é o seu nome, mas ele faz uma pergunta, é assim, ó, que eu fico realmente surpreso. Indignado. Como que ainda... Então, indignado, não, surpreso mesmo. Como que existem lojistas que fomentam esse tipo de situação? Então, eu percebo aqui que o Bitcoin real, ele fala assim, Riff Marinho, boa noite.
Eu tenho um aquário montado há 35 dias. E eu coloquei um casal de peixe palhaço faz 3 dias. Com quanto tempo devo fazer a primeira TPA? Eu fiz um teste hoje e o meu nitrato está em 25, né? E fosfato 2.0. O que eu fico pensando nesse tipo de situação? É o bendito ciclo do nitrogênio, Sérgio. Amônia, nitrito, nitrito e nitrato. Bitcoin, muda de loja que você vai, meu irmão. Que não era para você ter colocado peixe palhaço aí, os peixes não vão morrer. Então, procura uma bactéria aí do Sérgio Gomes, né? A gente costuma usar, que é o Night Out Special Blend, da Microbit Life. Dosa isso com urgência para você poder salvar esse seu casalzinho de Nemo. Não era para você ter colocado. Esse aquário ele ainda não está ciclado, entendeu? Depois, se puder dar maiores informações aqui, vou passar a palavra para o Sérgio também. E vamos continuar. Sei que é iniciante, tá vendo a live, gente? Pergunta. A gente gosta de responder perguntas assim também para ajudar vocês. Continuando aqui, Pablo C na BR, manda um salve. Um salve aí para o Pablo. Gustavo Bisoni, Sérgio, você tem o meu respeito, meu amigo. Obrigado. Né? Muito obrigado. E Curitiba Riff mandando outro salve. E Vanderlei Bela Rueda. Oi, Sérgio. Poucos aquaristas é igual a você nesse país. Fico triste de ver pessoal fazendo crítica sem conhecer o aquarismo marinho. Um grande abraço a todos. Valeu. E o Rick Barcelos mandando um abraço aí também. Cleiton Vieira. Boa noite. Quero começar a montar um aquário de 200 litros. Qual o melhor peixe para eu começar? Então vamos lá. Vamos falar dessas coisas aqui. Um palhacinho, um casalzinho de palhaço vai muito bem. Eu acho que vai bem, é um bom começo. Bem direta a resposta. O Gabriel, o David Dieter Bueno pergunta: Gabriel, qual é mesmo a mídia que tem no reator do cara? Aragonita. Aragonita, para quem não conhece, aquelas pedrinhas de jardim, né? É Aragonita. E esqueleto de coral, os dois. Esqueleto de coral, os dois. Esqueleto de coral que ele compra nas lojas morto, né? Não sei, viu? Do jeito que cresce lá, acho que ele arranca de cima por embaixo. David, uma pergunta aqui para o Marcelo, vou falar para ele. Qual que é o maior problema que ele teve até hoje no aquário dele, assim, que ele teve de experiência e pode passar aí para a gente? Aqui, como eu tenho muito peixe, eu tenho mais de 30 peixes. Eles estão escondidos, né? Tem 10 tangue, tem peixes grandes aqui, né? Eu tive um problema grande com o nitrato. O nitrato, ele chegou a bater 30 ppm de nitrato. O fosfato estava na casa de 1 e pouquinho. Foi quando... O Marcelão é químico que ninguém sabe. Ele tem o VSV by Modelão. Exatamente. Mostra o pessoal ver o detalhe daquela garrafa de Stocknaia. Né? Aí foi quando eu optei pelo VSV, né? Aí aqui tem aqui os balens e aqui é para provar mesmo, né? Ascov. Olha só. O Sérgio fica feliz com isso. O Sérgio é o cara do vinagre, açúcar e vodka. Não. Então. E para cada caso, problema, né? Como estava muito grande, eu não podia reduzir drasticamente, né? Que a recomendação não é uma redução abrupta, né? Eu fiquei quase 20, 25 dias para reduzir a níveis aí de... O nitrato baixou para 2 a 5 e o fosfato baixou para 0,08. Mas nesse meio tempo eu perdi muitos zoantos. Só sobraram as palitoas, os zoantos que eram mais coloridos, com esse pico de nitrato que deu de 30 ppm ali. Os zoantos derreteram todos, só sobraram as palitoas que são as mais resistentes. E tá usando a TS aí, ou Marcelo? Eu não lembro. Não, chatomorfa, mas elas, por causa do VSV, definharam tudo. Tem só um chumacinho ali que eu estou tentando baixar o VSV para ficar livre disso e partir para um controle mais natural com as algas. Mas tá difícil. Se eu tiro um pouco do VSV, o sistema aqui já sobe o nitrato, já vai lá para 10, 15. Ele reage muito rápido. Eu doso muito. Hoje eu estou dosando 35 ml por dia de VSV.
Se eu abaixar para 20 ml, o nitrato sobe de novo. Então, assim, coloquei um skimmer maior já para tentar ajudar a retirar, mas é muito bicho fazendo as coisas dentro d'água ali, comendo. Tem muito peixe, né? É muito peixe grande, muito peixe. Então é complicado. E não dá para deixar nitrato alto por causa dos corais duros, né? Eles não curtem, eles ficam tudo amarronzado. Então, quando tá os níveis aí abaixo de 3, vamos dizer assim, de nitrato, é quando a coloração fica mais bonita. Você tá entre a cruz, a espada e a igrejinha, né? Complicado. Então, mais ou menos, seria mais ou menos o tipo, ter que tirar o peixe numa situação dessa, vamos dizer. Tem. Né? A situação dessa seria o ideal para quem está de fora vendo, né? Essa situação, né? Sim. Não superpovoar, que nem eu fiz. Não, porque o pessoal vê e de repente fala, pô, eu quero fazer igual, de repente é uma dica para não seguir e saber os problemas que você está passando hoje em dia, né? Exato. Vocês podem perceber no aquário que foi mostrado aqui que tem uns 3, 4 peixes, né? Olha lá, chegando pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Jeff. Só um minutinho, segura aí, Sérgio. Do Martins Riff. Carbono vicia a molécula. Estamos juntos. Então, é aquilo que eu falo. Fizeram na Menemel, mas o Marcelo tá aí, o Marcelo é químico. O Marcelo acabou de falar, se ele diminui o VSV dele, o que acontece, Marcelo? Explica aí. O nitrato dispara, né? Acho que assim, o pessoal levou no meme aí, vicia a molécula. Não o conceito que envolve isso daí, né? O sistema ele fica condicionado. Hoje eu consigo manter meu nitrato onde eu quero, mas é ao custo do quê? VSV. Aí eu sei que se eu errar a mão, as algas, a cianobactéria pode vir dinoflagelado. Então, assim, é muito mais perigoso. Eu tô, como o Sérgio falou, né? Eu tô em cima do fio da navalha aqui, porque qualquer desequilíbrio de teste é fatal. Então, e aí vem aquela, né? Não, e aí vem aquela. Eu virei o meme igual o Maluf virou aquela vez. Estupra, mas não mata. Então, quer dizer, os caras não vão esquecer disso daqui nunca, mas tá bom, gente. Martins, um abraço para você aqui. Tá de boa, viu? Mais uma perguntinha aqui do Riff Tech aí, ó, Sergião. Orgulho de ter essas pessoas como parceiros e amigos. Eu tenho uma pergunta para o Sergião. Em todos os anos de experiência sua, quantas vezes ele viu um aquário como esse muito bem mostrado na live? Então, eu vou perguntar aqui dos dois aquários, do aquário do Marcelo Mundelão e do aquário do Gabriel Lafs. Já mostrou o seu aquário, Gabriel? Que eu fiquei sem luz 2 vezes aqui. Eu não mostrei. Tá no Instagram da Triton, mas eu vou ver aqui, ó. Eu vou alterar aqui. Eu vou tentar mudar a câmera. Peraí. Então agora vem a opinião do Serjão, do aquário do Modelão e do aquário do Gabriel. Vamos ver. O aquário aqui, ó. Vamos tentar desligar aqui. Tá apagando já a luzinha? Esse é meu sistema. Tá bem fraquinha a iluminação. O SAMP aqui embaixo. Isso aí é um refletor LED que você tem aí? Isso aqui é a plantinha de crescer erva. Não, vermelho. Esse aí. Luminariazinha boa, cana grossa. É o refletor LED que você tem aí? Isso, é um Kobe LED da Bradlux, e aqui é o refúgio, né? Tá. Mas é isso aí, pessoal. Vai lá, Serjão. Bora lá, Serjão. Serjão? Tá escutando? Seu microfone, Sérgio, tá desligado. Aí. Isso. O que o Jeff perguntou aí? Ele quer saber o que você achou do aquário do Marcelo e do aquário do Gabriel. O do Marcelo é um aquário pavilhão 9, que eu diria, eu gosto de chamar desse jeito. Ele é louco, né? Essa é a resposta que eu tenho para ele. Não tem outra, cara. Aquário lotado, não tem como, meu. Botar a natureza toda em... Quantos litros tem de aquário, Marcelo? Aqui tem 1.000 de display, mais 150 lá embaixo. Então, quanto tem de coral e peixe? Fora de propósito. Fora de propósito, ele já explicou.
Então, assim, então, você está usando o Triton aí? Não, ainda não. Eu estou fazendo a migração. Vou querer fazer a migração, mas ainda estou me preparando aqui. Ele Tem usa que o Bali. tem que desmamar esse VSB aqui, né? Você vai ter que... Eu tenho uma solução para você. Você vai reduzir esse nitrato rapidinho. O Passa Jeff, aqui na... Fala. o Jeff Pode quis falar. dizer do aquário, acho que do aquário do vídeo. Ele quer Do saber vídeo quantas... também, eu entendi. Eu vou falar dos três. Ok. Eu vou falar dos três. Eu tenho uma solução para você, Marcelo, para a gente encerrar o assunto do teu aquário. Passa aqui na loja que eu tenho um produto de primeira qualidade para você. Uma Opa. varinha e um anzol. Você pega um anzolzinho, camarão, tira Se tudo. você conseguir pegar o clown aqui, eu faço ele frito junto aqui, viu? Porque é um bicho chato. E o aquário do Gabriel é um aquário que ele teve alguns problemas no início, né, Gabriel? Ainda tenho. Ainda tem. E depois eu queria que você fizesse aquele comentário que você me passou um texto lá de fora do aquário maduro, do aquário velho, do aquário antigo. E o aquário que o Jeff está perguntando, eu sei o que ele está perguntando. Se eu vi algum aquário parecido nas condições que está esse aquário aí que o Gabriel foi visitar. Não, nunca vi. Nunca vi nenhum aquário de acrópora tocado desse jeito. Eu não me meteria a fazer isso. Eu acho que eu não tenho conhecimento, percepção. Esse cara é um gênio, cara. Porque o Gabriel me falou que o cara é tão humilde, tão simples. Ele falou, quando eu percebo que eu tenho que passar o limpador, se eu estiver errado, você me corrige, Gabriel. Quando eu percebo que eu tenho que passar o limpador mais do que 2 vezes por semana no vidro, eu dou uma diminuidinha na comida. Quando eu percebo que tem uma alguinha filamentosa, aquela ali, Gabriel, eu dou uma cortadinha na comida. E ele é contrário ao seu aquário, né? Ele tem 3 ou 4 peixes e você tem um caminhão de peixe aí. Então, são coisas que são bem antagônicas, né? Então, assim, eu nunca vi um aquário de SPS nesse padrão, com esse tipo de equipamento. Como nós estamos falando, isso aqui eu não estou nem considerando uma live, é um bate-papo entre amigos. Eu não recomendo ninguém a se meter a fazer um aquário de coral duro, de SPS, apesar que tem coral de SPS relativamente fácil, né? Alguns bem fáceis e uns bem difíceis. O Jeff mesmo tem alguns difíceis, ele está trabalhando nisso, mas eu não recomendo ninguém a fazer um aquário nesses moldes aí, que eu acho que vai quebrar a cara. Até perder tempo. E a gente não está aqui para mostrar que dá certo. Jamais. Ninguém está falando isso, nem o Gabriel, que foi lá. A gente está surpreso. E a gente só mostrou o aquário, mais nada. E eu gostaria que você passasse de novo o vídeo, Gabriel, porque tem gente que chegou depois, eu estou vendo aqui, nós estamos aí com 79 pessoas participando, e acho que quando você mostrou o aquário, tinha bem menos. Passa novamente o aquário, e você fala faz mais uma palhinha do aquário e a gente finaliza esse assunto. Bom, tem mais coisa para falar, né? Vamos lá. Vamos de novo o vídeo do aquário. Infelizmente, o vídeo é curto, não teve condição de fazer um vídeo longo, por uma questão que a pessoa também não quer. Aí. Não, o aquário aí. Pessoal. O cara... Ainda eu briguei com o Gabriel, falei, pô, mas você filma mal pra caramba, hein, meu? Pelo amor de Deus. Celular ruim ele ainda. Ele não gosta, ele não gosta de exposição, então a gente fiz o possível. O celular também é ruim, hein? Era ruim, eu troquei, mas infelizmente nesse dia ainda estava com o celularzinho tosqueira. Quando você voltar lá em junho, que o cara marcou a data com você... Vou voltar com o celular melhor. Vamos ver se é melhor isso daí. Vamos ver se ele deixa eu filmar, né? Que coral esse laranja aí? Não sei. Alguém sabe? Tá no fundo esse coral? Na areia? Tá. Tem acrópora na areia crescendo. Tem acrópora na... Então, esse é o primeiro vídeo, né? Tem um ladder grande do lado direito, Gabriel? Oi? Eu vi um ladder bem grande do lado direito.
Tem. Aham, aqui, ó. Eita. Ladderzão encostando na Red Planet. Ah, meu. Tem Só mais tem um espaço. leather. De Tem leather leather. só tem. Só, tem uma anêmona aqui no meio, né? Você pode ver. Uma Tem anêmona bastante. no meio das acróporas. Aqui, ó. Vamos ver se eu pego. Ó. Ah, tá aqui. Tá queimando. Mas ele falou, onde eu vou pôr? Posso tirar fora do aquário. Aí, ó. Então, Pra quem quiser ver, tá aí. tem Você outro deixa aqui. Eu vou passar o vídeo do Samp dele. Você não quer fazer uma propagandinha minha aí, não, Gabriel? Faz aí. Ó, o que eu vou falar para ele, Sérgio? Essa caixa. Esse Vou falar para ele skimmer trocar. lindo. Não, skimmer, pô. Pô, não vou. Não vai fazer um merchan aí pra mim, pô? Eu acho que ele não vai topar, Sérgio. Ele não vai topar tirar nada daí. Acho que eu vou dar um skimmer para ele para estragar o aquário dele. Né? Então. Skimmer que ele tem lá? Então, Sérgio, ele me disse que é um Morato, tá? Mas eu não consegui. Não tem marca, nem o reator de cálcio, não consegui ver a marca que é. Tá tudo apagado. Eu sei que o recalque é uma Magdrive. Ele usa para aquecer o aquário, né? Ele falou. Ó, aqui, essa é a parte interessante do vídeo, né? Podem ver, metro de pedreiro e os LEDs que a gente compra aí, o famoso Power LED, né? E daí tem uma chapinha de acrílico para isso não queimar. Então, esse é o aquário, né? O Gebal, a Gebal é universal, né? Tá em todo canto do mundo. Quem não tem Gebal não viveu a essência do aquarismo. Esse é o aquário que pediram para repetir os vídeos. Depois, se precisar, eu passo de novo. Ô, Gabriel, tem uma pessoa perguntando aqui, o Marcos Matias, se o aquário tem chiller. Não. Não tem chiller. Não tem chiller. Não tem chiller. Tá. Não tem nem ventoinha. O aquário fica sempre em 27, 27,5. É outra coisa interessantíssima. É quente. 27, 27,5. É assim que ele mantém. Um Montipora digitata aqui. O Jeff falou. Tá bonita. Mas bem no fundo, hein? Bem no chão, hein? Não, realmente é fora da curva, por isso que está sendo mostrado. Não é para falar para o pessoal que é assim, né? Não vão tentar fazer igual. Ou se quiserem tentar e tiverem sucesso, aí vai ser mais um fora da curva. Eu uso o Triton no meu aquário, eu tenho um zelo, uma preocupação bem grande com testes e eu sou meio fissurado nisso, mas confesso que é de se pensar quando a gente se depara com algo assim, fazer uma reflexão se o hobby está tirando teu sono. O hobby não tem que tirar teu sono, senão deixou de ser hobby. Você não ganha vida com aquário. Se você é hobbyista, você tem aquilo por prazer. Quando aquilo começa a tirar teu sono, acabou a parte do prazer. Aí você começa a ficar paranoico, começa a fazer teste. Você vai para teste caro, os testes, aí começa aquela história. Teste de titulação, tem que ver o lote, nem sempre está certo. Você paga caro um produto e você não tem certeza do que ele está dando resultado, aí você se obriga a comprar rana, já vai um caminhão de dinheiro. Então, chega um momento que você perdeu o tesão. Por isso que tem tanta gente abandonando, tem tanto desmonte. Porque você perde o tesão, você perde a essência do hobby, que é aquele prazer de você sentar, admirar o aquário. Você começa a entrar nos grupos e começa a virar uma competição de parâmetro, né? Aí começa a virar uma coisa mais de ego. Então, você começa a se obrigar a ter corais difíceis, corais, né? Acrópora. Então, você vai perseguindo isso. Aqueles corais que estavam dando certo para você, mais simples, não te contentam mais. Você quer ter os corais mais top que tem, porque é difícil. E perdeu a essência. Por que você tá nisso? Se você está perdendo sono, se você
senta na frente do teu aquário só para tirar água, chacoalhar frasquinho, fazer pingar gotinha. Você não admira mais o que você tem. Você quer um boletim, você quer nota. E daí é isso que ele não faz, entendeu? Por isso que ele não aparece. O segredo dele é não aparecer. Ele não participa de grupo. Já teve gente que foi lá e falou: ó, desse jeito aí vai empedrar. Ó, desse jeito aí vai morrer tudo. Ó, desse jeito aí, e tá aí. Faz 8 anos que ele escuta que não vai dar certo. Ele falou: não tá dando certo, né? Eu falei: realmente, Maurício, realmente não tá dando certo. Isso aí é uma ilusão. Você me deu alguma coisa para me tomar aqui. É um aquarismo despreocupado. Mas, ó, ele não acha que é relaxado. Isso não é relaxo para ele. Ele trata bem o aquário dele. É que talvez a gente esteja, hoje em dia, muito paranoico. Né? Não é por aí também. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Uma para o Sérgio e uma para o Marcelo Modelão. Perguntaram aqui, deixa eu sair do Marcelo Modelão, tal. Foi no Biopellets. Eduardo Marques Correia. Marcelo, você já tentou usar Biopellets? Essa é para você. Rodrigo Scott. Pergunta para o Marcelo. Ele só usa vodka e não teve problemas com ciano? Não, aqui é o VSV, né? Vodka, açúcar e vinagre, né? A receita está aí na internet, não quero ser responsável por ferrar com o aquário de ninguém, né? Mas o Biopellets, para mim, como estava numa medida emergencial, vamos dizer assim, eu tinha que atuar rápido. Eu não tinha o reator, eu tinha que ir atrás das mídias. Então, catei o que eu consegui ler de artigo na internet aí, ciente dos riscos, claro, da ciano aí, de perder aquele equilíbrio, né, da equação de Redfield lá. Eles falam de 16:1. O Jeff já falou bastante nas lives anteriores aí um pouco dessa relação. Acho que o pessoal aí também é ciente. Até dá para você procurar aí no Google aí relação de Redfield, que ele vai falar da proporção de fosfato para nitrato, que tem que ser cada uma parte de fosfato, 16 de nitrato, para você ter um equilíbrio. Se você subir, tem tendência a um tipo de alga, se você sair desse equilíbrio para baixo, outro tipo de alga. Então, para mim, o VSV foi mais rápido, porque eu já tinha tudo à mão aqui, e como eu tinha os testes também para ir monitorando todos os dias a dosagem para ver o que estava correto, também assistindo vídeos, eu tive que começar com uma dosagem extremamente mais alta. Para a dosagem inicial aqui seria coisa de 1 ml, 1,5 ml por dia, e eu comecei já com 20, porque nos primeiros dias dosando 1 ml, 1,5 ml, não resolveu nada, não abaixava. Então, passei para 5, passei para 10, fui para 20. Quando eu cheguei nos 40, que eu consegui observar que estabilizou e começou a ter a tendência de queda. Segurando a mão na alimentação, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Mas o Biopellets é uma coisa que é interessante. Tem alguns contras também que a gente ouve, que também proliferação de alga aí pode ser facilitada com ele. Então, é o método que eu escolhi para mim é barato, acho um método fácil, mas eu quero me livrar dele, porque o meu sistema já ficou viciado, vamos dizer assim. É justamente isso daí, que o Pedro Pedrão pergunta o seguinte: Marcelo, o uso dessa fonte de carbonato para diminuir o nitrato, poderíamos dizer que vicia o sistema? Então você pode complementar agora. Eu não consigo abaixar. Eu já fiz teste aqui, já voltei para 25 ml, 20 ml por dia, o nitrato volta a subir. E como ele está num nível baixo agora, a chaetomorpha não desenvolve. Então, assim, eu fico, como o Sérgio mesmo disse, estou lá naquele ponto da cruz da espada, né? Porque se eu abrir mão para tentar desenvolver mais a chaetomorpha, eu sei que eu tenho que estar entrando mais rapidamente no método da Triton, por exemplo, que tem os suplementos ali que eles dizem que favorece o crescimento das algas. Mas nessa transição para fazer esse desmame, vamos dizer assim, do aquário, é onde eu tenho que trocar mais uma ideia com o pessoal especialista aí do Triton para entender como seria essa curva para mim diminuir o uso do VSV, da fonte de carbono, e ao mesmo tempo começar com um Infusion ou algum outro suplemento para que as algas cresçam, desenvolvam, e aí eu passo para um método um pouco mais natural aí.
do que ficar Perfeito, dosando Marcelo. tanta tranqueira dentro. Agora a pergunta para o Sérgio aqui. Sérgio, Fala. pergunta para você aqui. São duas, na verdade. A primeira pergunta é do Josmar Gomes. Josmar, boa noite, pessoal. Eu estou no aguardo da chegada da mídia Triton e do Infusion. Gostaria de saber com o Sérgio como foi a transição dele para o método. E aí, Sérgio, pergunta do Pedrão, ele pergunta o seguinte, Sérgio, o método Triton, para dar certo como ele promete, deve ser utilizado com todos os produtos Triton? Ou o método Triton funciona, porém, com produtos da mesma eficiência para cada tipo de passo? Por exemplo, removedores, testes Balin, tem que ser Triton. Ou posso, por exemplo, todos os produtos Avive seguindo o método Triton. E o Flávio Chelsea manda um abraço para a gente. Manda uma de cada vez aí, pô. Não, a primeira ele quer saber. Ele quer saber como que foi a sua transição do normal para o Triton. Vou falar da transição. Não. E o Pedrão, quer saber o seguinte, se o método Triton só funciona com os produtos da linha Triton, ou se ele pode, sei lá, tamponar o pH, aumentar o magnésio com os seus produtos. Tá bom. A transição está sendo muito tranquila. Por quê? Eu sou fabricante de reator de cálcio, mas, além disso, há muitos anos que eu uso reator de cálcio, e eu gosto do reator de cálcio. Eu acho muito fácil. Para mim, é prático. Eu estou o tempo todo do lado do equipamento, eu estou o dia inteiro na loja, então não tenho nenhuma dificuldade de ficar preocupado com desregulagem. O que aconteceu foi que, conversando com o Jeff, eu vendo a mídia, né? Eu sou um cara muito desconfiado em termos de mudança. Eu não sou... Nossa, me deu uma cãibra agora e mexer a perna aqui, meu pai. Tá tudo bem aí, pessoal? Não, deu uma cãibra, cara. Peraí. Melhora aí. Peraí. Marcelão, Deixa o WD-40. Ô, Tami, problemas aí, pessoal. Vamos lá. Quem chama aí, Misael? Uma coisa para falar aqui para o Marcelo. Será que, não, lógico que não tenho esse conhecimento, mas será que para essa transição dele, será que vai ter que ter uma grande frequência, acho, de TPA, né? Eu acho, imagino, não sei. Seria uma delas, né? Pelo pouco que eu vi, assim, de várias transições, é que primeiro fazer o ICP, lógico, né? Para você ter, né, um controle total, imagino. E eu acho que desse método ele vai te falar alguma coisa, né? Imagino que, né, um deles deve ser uma TPA bem agressivo, ou devagar, mas com bastante frequência, né? Imagino, não sei, né? Eu imagino que sim, porque como eu não vou ter outra forma de exportação, que é o que a fonte de carbono faz, né? A exportação vai ter que ser física mesmo, né? Tirar a água suja e colocar uma água aí com um parâmetro ideal, né? Aí a dúvida é se o Triton tem que ser iniciado nessa transição já, se tem que esperar o sistema desmamar ali para... A gente fala Triton porque é o que está mais famoso hoje, né? Mas de que formas vocês recomendam aí para sair para um controle mais natural? Marcelo, Sérgio, melhorou? vou finalizar. Não, tá tudo bem. Ô, Marcelo. Tá melhor, meu? Tá ótimo. Ô, Marcelo, Sim. eu vou te recomendar. Você conhece o Jeff, né? Sim, tenho ele aqui. Conversa com ele, cara. É uma das coisas que eu tenho indicado o Triton, eu tenho clientes que usam, clientes que não usam, não tem problema algum. Mas a Triton é a única empresa que te dá uma consultoria. Vocês já perceberam isso? O Jeff... Os laudos vêm com as dicas já, né? É isso que eu sempre... mas... É isso que eu sempre falo. Quando você compra... Eu sou usuário, sou defensor do método, apesar do aquário do meu vizinho, tá? Eu não abri mão. Eu não vendi o meu Balin aqui. Balin, entre aspas, não é para chamar de Balin. Pessoal, o Triton não é Balin. É completo. É uma consulta. É assim, você
faz um teste, você recebe um feedback e você tem uma consultoria. Então, o preço, os custos envolvidos nisso, eles é muito amplo. Não vou dizer que é barato, nada é barato nesse país, mas o custo-benefício, eu fui para o método porque, primeiro, esse aquário que eu tenho hoje, ele nunca viu uma TPA. Não fiz o ICP ainda, não fiz. Esperei dar 6 meses de aquário montado. Vou coletar água sexta-feira. A água é a mesma da ciclagem, né? Então, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fiz uma TPA quase que total depois de uma ciclagem e nunca fiquei tanto tempo sem TPA no aquário. Os corais estão indo bem. Claro que eu tenho ainda problemas de um aquário novo, mas essa parte da consultoria que eu acho bacana. É você fazer os exames, você fazer... a Triton não faz só o exame, ela é o médico também, né? O que adianta um médico te passar uma guia, você fazer os exames e nunca mais voltar nele? A não ser que você tenha um conhecimento e você seja um outro médico, mas os exames, você precisa ter um retorno. A Triton te dá esse retorno, te dá esse feedback. E daí você segue o que eles te orientarem. Então, quando o pessoal olhar para o método, para o protocolo Triton, tem que entender que aquilo está incluso consultoria também. Sérgio. Sérgio está sem áudio. Voltando. Foi o que eu quis dizer também é a consultoria que você tem da Triton, lá de fora, tem todo o resultado, o que você precisa fazer. E um detalhe, o Jeff está disponível para ajudar a grande maioria. Então, eu tenho a tranquilidade, por exemplo, Marcelo, procura o Jeff. O Jeff está empanturrado de ajudar a gente, né? Isso teria um custo, né? Se você for ver, uma consultoria hoje, em qualquer ramo, custa caro. E ele dá de graça. Ah, mas ele é o homem de marketing, ele é o dono da Triton aqui no Brasil, ele está ganhando dinheiro com isso? Qual o problema? Não vejo problema nenhum. É papagaio. E qual o problema? O pessoal está gostando, está indo bem, né? Quem tem condição faz, quem não tem, não faz. Qual o problema? E por falar não ter condição, Sérgio, chegou uma pergunta aqui interessante, do Leandro Fernandes. Eu queria responder uma anterior, o Tâmide. Eu queria responder uma anterior, que a pessoa perguntou se tem que seguir a cartilha toda. Sim. Lógico que você pode usar, de repente, um carvão de outra marca, talvez uma resina de outra marca, porque a Triton não vende reverso osmose. Mas, no geral, você tem que seguir o que o protocolo manda, entendeu? Começar a misturar produtos, eu acho que não é interessante. Pelo menos a informação que eu tenho e é o que eu estou fazendo. Eu já fiz algumas no passado, logo no início, eu andei misturando algumas coisas, uma parte deu certo, outra parte desandou, eu tive algumas perdas. Agora, voltando na pergunta, quando me deu a câimbra aqui, a transição para esse novo método que eu estou usando em Fusion e mídia foi muito simples. Eu já usava reator, com mídia boa, de outra marca, eu simplesmente troquei a mídia, eu já tinha ketomorfa, né, que eu já usei o método Triton, mas dosava na mão, e achei cansativo. Eu fiz o sistema de garrafa para colocar diariamente e não é legal. Você tem que ter uma dosadora. Fazer na mão é complicado. Então, 2 produtos que eu coloquei apenas, né, não mudei nada. Eu coloquei a mídia, ajustei, coloquei o infusio, eu estou pondo lá 8 gotas por dia. É muito fácil, é um produto só, reator fica estável. Então, a transição foi tranquila. Eu não quero ser leviano, nem querer contar vantagem, mas tem diferença já. Do pouco tempo que eu estou usando, deve ter o quê? Uns
10 dias, o Jeff que sabe. É que eu comecei, estava com a reserva meia, estou ajustando ainda. Essa mídia nova, ela não é tão igual às outras. E eu ainda estou tateando ela. E posso dizer que está indo bem. Está indo bem. Os corais estão coloridos, as algas diminuíram, a ketomorfa, eu estou com nitrato muito baixo, fosfato muito baixo. Está indo bem, estou contente. E que mais? Qual era a outra pergunta? Outra pergunta aqui, que chegou uma pergunta que está falando de método, né? Aí o Leandro Fernandes, ele pergunta, para você essa daí, qual o melhor método para se começar no aquário? Balin, Calvácer ou Triton? Explica a diferença aí do Calvácer. É uma pergunta muito... Uma pergunta... Quem sou eu para falar qual é o melhor? Quem tem dinheiro, quem pode investir num ICP, pode colocar uma luminária de LED de boa qualidade, não vai usar produto, como é que eu vou dizer, inferior, entendeu? Eu não sei te dizer qual, mas eu acho que qualquer um, depende do que ele espera do aquário, o que ele vai pôr dentro do aquário, não tem método melhor ou pior. Tem o método bacelar, tem o método do Pedro, tem o método da Triton, tem o método da Aquaforest. Eu não vou falar que tem esse que é melhor ou pior. O Triton... Eu diria... Pode falar, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Eu diria que você tem que escolher um. Tá bom. Não é 2, não é 3, não é misturar eles. Vai fechar com a Triton. Experimenta, faz certinho. Não fica pulando de galho em galho. Se comprometa com o método que você escolheu. Não importa qual seja. Siga a cartilha do método e evite desvirtuar dele, sair dele. Não misture. Não troque ele, não misture. Não faça um Frankenstein. Não faça o teu próprio método. Siga. Se você não gostar, depois de um tempo você vai para outro. Mas o pessoal não segue. O pessoal quer resultado em 14 dias, quer resultado em um mês. Não existe isso. No aquarismo marinho, em dias, você tem um crash de sistema, mas você não consegue coisa boa em dias. Você pode perder o aquário todo, em horas. Agora, dias, o aquário marinho se mede em meses. Eu diria que até em anos. Perfeito. Sergião, pergunta aqui, ó. Se os produtos da Red Sea são confiáveis. Quem pergunta é Luciano Pires. Então, você poderia falar um pouquinho de teste para a gente aí? Posso. É um assunto que eu gosto de falar. E eu ia perguntar até para o Marcelo qual o teste que ele usa de nitrato. Eu uso aqui o da Red Sea, o Pro. Nitrato e fosfato, aquele que é os dois juntos. O Pro mede bem. Os produtos da Red Sea estão dentro de um padrão que eu considero bom. Tem a metodologia deles, tem os produtos dele para pingar, tem os testes. São bons. Agora, um dos testes mais, para mim, um dos testes mais problemáticos que eu vejo é o teste de nitrato hoje no mercado. Eu, como tenho fotômetro de bancada, eu consegui aferir alguns. E esse teste, Marcelo, que você está falando, sim, que é o da Red Sea Pro, eu tive muito problema com o Red Sea de 10, 15 anos atrás. Era um teste que não media bem, não era nada Pro, eram uns tubinhos de 12 ml. É um teste totalmente modificado, antigo. Ele só marcava abaixo. Olha. Toda a água que você pegava, e isso foi uma das maiores enganações que teve no mercado, porque o cliente comprava um teste e ele não ficava aferindo com o outro, não tinha esse negócio de aferir. Ele comprava o teste e ficava ali 1, 2, 3 anos com o nitrato 50 e com 50 de nitrato marcando 5, marcando baixo. E hoje a gente sabe que esse teste modificou. O Fernando Ferrinho, foi o cara que me deu essas diretrizes. Eu não uso o teste da Red Sea de nitrato. O teste que eu gosto, que eu acho que é bem confiável, é o teste da Cera. Ele tem uma escala grande, porém você vai do 0 ao 10, né?
Mas você consegue saber se está abaixo de 5, porque as cores são nítidas. Eu não gosto de teste, não estou dizendo que não tem precisão, da Red Sea deve ser assim. Aquele tom de rosa que começa do bem clarinho e depois vai ficando um rosa mais escuro. E ele é muito subjetivo, né? Porém, você tem a vantagem de ter escalas menores. Então, se você erra um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença. E o teste da cera, você tem de 0, 10, 25, 50. E você ter 25, dar 25 no teste, saber que você tem 18 e tem 32, faz diferença nenhuma. Tá errado do nenhuma. mesmo jeito. Tá, né? Não sei. Em alguns casos não seria tão bom. Então, eu gosto desse teste. Outro teste que eu gosto de cálcio, magnésio e reserva é da Salifert. Infelizmente, a gente não tem encontrado. O importador, que era do Rio, praticamente não traz mais. Outra marca, que mais? Tropic Você fala do Marine. Aquaforest, para cálcio, magnésio. Então, o Aquaforest também, assim, eu tenho uma prática aqui na loja que é de trabalhar com uma linha que eu acho que é bom. Eu não tenho todas as marcas na loja, entendeu? Eu tenho Aquaforest, alguma coisinha de cálcio, magnésio e reserva, eu tenho cera, eu tenho, que mais? Fotômetro, né? Que eu meço para os clientes, e eu fico nessa. Eu não tenho muito problema com o teste. Agora, o teste de nitrato, quem estiver ouvindo aí, é sempre bom aferir com outra marca reconhecida. Então, o teste da cera é um que eu recomendo. Eu não ganho nada para fazer propaganda, e ele é bem confiável, porque ele está aferido com o teste da rana de bancada. Bate muito bem os resultados. Então, é isso daí. Teste está por aí. O Red Sea vai bem. O Pro. Então, chegou mais uma pergunta aqui, ó, do Josmar. Está te agradecendo, Josmar Gomes. Obrigado, Sérgio, pela colaboração. Curitiba Riff. Gostaria de saber a diferença de um teste Red Sea para um elemento e o ICP da Triton, por exemplo. Dá para saber a margem de erro? Ele quer saber se tem diferença entre um teste e outro. E aí, Sérgio, já aproveita aí. O Marcelo Milano pergunta, falando em sal, qual o sal que você indicaria? E, se possível, me fale uma bomba de circulação que você classifica o melhor custo-benefício. Sal? Tropic Marine, HW, Red Sea, Salinity da Siquem, são sais conceituados. Pode comprar que você não vai quebrar a cara, não. Vai começar bem. Qual outra pergunta? Beleza. E a pergunta do Marcelo Milano, falando em sal, qual sal que você indica hoje, o sal bom? E ele quer saber se tem alguma bomba de circulação que você classifica que ela tem um custo-benefício. Deve ser a Samsung, WR40. Então, tem uma bomba, até hoje mesmo eu vendi uma que eu gosto e tem um custo-benefício bom, é uma bombinha da Macro. Ela é uma cópia daquela Gire, que ela fica deitadinha, né, na lateral do aquário. Funciona bem, mas não é muito barato, não. Quanto custa a bombinha dessa daí? Tá em 600 e poucos reais. Para mais. Eu vendi hoje acho que 650 reais essa bombinha, mas não é Gire, é da Macro. Mas tá? o conceito de aleta é o mesmo. Essas são as bombas muito eficientes. Elas fazem uma circulação 3D no aquário, ela não deixa ponto morto, não deixa zona morta. É uma excelente bomba. Né? E é uma bomba fácil de mexer, Gabriel, porque você tem um controle de 4 posições lá. Você tem randômico, forte, tem uma algumas Maxpect que ela é excelente. Eu não troco o conceito, né? O conceito da Jari eu não troco mais. Eu não uso mais aquela bombinha de hélice. Eu só hoje é bombinha de aleta só. Mas para muita gente, Gabriel, ainda é caro uma bomba dessa. Sim, infelizmente. Você pegar uma bomba Sarlo e colocar um suportinho da NY, que eu uso aqui na loja várias. Já viu aquele suportinho da NY? Você cola a bomba e você gasta aí 200 e poucos reais, você põe a bomba e o suporte junto. Então, acaba dando uma boa circulação. E voltando no sal, Tâmide, Tropic Marine é um sal que
que é reconhecido, acho que no mundo inteiro. Eu gosto muito, uso muito. Um sal bom. E o Jefferson Dávila está falando o seguinte: o senhor fala em testes e eu uso o Veromar. O que o senhor me diz? Eu comprei recentemente o da Aqua Forest e deu exatamente igual. Se deu igual, fico feliz que a Veromar já conseguiu deixar os testes de acordo. Perfeito. O Curitiba Riff ali perguntou, né? O ICP, se o teste da Red Sea é para um elemento, ele está. Assim, o ICP não tem como comparar um teste de titulação com uma máquina de ICP. Não existe isso. O ICP não é da Triton, tá? O ICP é usado há muito tempo em várias áreas da saúde, da geologia, da biologia, sabe, criminalística. Você tem que entender a máquina, o que é um ICP. O teste de titulação, ele é o quebra-galho que a gente tem. A gente não tem uma máquina de ICP em casa, nem todo mundo tem um fotômetro de mão, um Hana, então vai o teste de gotinha. Mas é incomparável a margem de acerto, de precisão de um ICP e de um teste de titulação. Tem coisas que o ICP não pega que o teste de titulação funciona, né? Você não tem como você mandar fazer um ICP de nitrato. Então você fica sujeito ao teste de titulação. Agora, os elementos que o ICP detecta é na precisão de ppb. E o teste de titulação é ppm. Então, é miligramas para microgramas. Uma escala bem grande o ppm, né? É incomparável a precisão de um ICP, seja Triton, Aquaforte, ATI, que seja, com um teste de gotinha. Isso aí. E mais aí, Tâmide? Vamos lá, Sérgio, próxima pergunta aqui. O Wellington Genesini. Wellington Genesini. Essa é a minha primeira live. Muito bom, gostando. Ainda estou montando o meu aquário de 600 litros bruto. Muitas dicas e observações. Legal. Ô, Tâmide. Oi. Eu não sei como é que estão as perguntas aí, mas um assunto interessante que eu queria abordar é sobre quarentena, cara. Vamos lá, vamos lá de quarentena. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Cara, como eu tenho visto gente matando peixe, eu conversando com o Pedro, lá da Ipiranga, essa semana, que é o biólogo responsável lá de tratamento dos peixes, dá dó de ver. É aterrorizante as quarentenas que eu tenho visto nos grupos. A pessoa pega uma caixinha de vidro, pendura um filtro qualquer, não tem biologia alguma, né, para fazer um tratamento contra amônia e nitrito, bota o remédio. Sabe por que está acontecendo isso, né, meu? Por causa de 3 ou 4 que ficam incentivando esse tipo de situação, né? Como assim? O pessoal, muito peixe estava morrendo por conta da utilização errada aí da formalina. Muita gente estava morrendo. Muito peixe estava morrendo por conta disso daí. O cara comprava o peixe bom, achava que tinha que dar banho de formalina, dava o banho de formalina, derretia o animal lá. E depois, alguns canais, algumas lives, não, você pode fazer até dentro de uma bacia. A quarentena pega uma bacia, coloca água lá, uma pedrinha porosa e deixa o peixe. Então, é esse tipo de informação que ela não ajuda. É esse tipo de informação, Sérgio, que ela desinforma, ela ferra com o hobby, ela ferra com o hobbyista, ela mata um animal saudável. E é bem aquilo que a gente já falou, nós já falamos certas vezes, do que tem canais que eles não, como você usou um termo lá, ele prestam desserviço. Esse que acontece. Nós estamos tendo aí um desserviço. Mas a gente, às vezes, é aquela história, tem iniciante aqui. A gente responde com o maior prazer os iniciantes. Mas tem iniciante que não lê, Sérgio. Oi. Eu, sempre que eu estou falando em público, eu procuro falar para o iniciante. Porque o aquarista que já conhece muito, eu acho que pouco eu vou agregar para ele, né? Perfeito. Então, assim, eu não faço muita questão de falar uma coisa muito técnica, muito científica, porque não é nem minha praia, entendeu? Eu sou profissional do ramo
Mas eu não sou biólogo, eu não sou químico, eu não sou da área de nada dessa... Eu sou da área de ferramentaria, eu era um hobbyista que eu gosto, toco minha loja, a minha moda. Porém, eu vou fazer uma observação para os aquaristas, os iniciantes. Se for fazer uma quarentena, um bom produto de cobre que eu recomendo é o produto da Siquem. Como é que chama o produto, Gabriel? O Cupramine? Cupramine. O Cupramine é um produto que vocês podem usar de olho fechado. Não é para pôr à vontade. Olho fechado não é isso. Coloca na dose que recomenda, um testezinho de cobre, né, na bateria, na quarentena, uma boa biologia, né, para não ter amônia e não ter nitrito, você vai ter sucesso em tratar o peixe contra ictiodínio, alguns parasitas. E depois Mas antibióticos. o Sérgio, o Cupramine está sendo difícil encontrar no Brasil. Então, assim. O Marcelo Modelão aí, que é químico, tem o Cupramine genérico aí. Eu esqueci o nome dele aí, você lembra? O sulfato de cobre, né? Mas Então. tem que saber manipular aí a dosagem. Tem alguns protocolos na internet, mas é aquilo lá, por conta e risco do aquarista, né? Exato. Aí tem que tomar cuidado. Mas para o iniciante é perigoso uma informação dessa, né? Oi? Para um iniciante já não seria legal, né? Não. Já... E a diferença de quarentena também com produto químico e sem, né? De repente, você tem uma loja de boa procedência que diz ter feito protocolo, antes que você soltar, pelo menos no display, tenha pelo menos uma estrutura para receber o peixe para uma engorda, uma observação por alguns dias, aí, algumas semanas antes de ir para o display. Mas o ideal é seguir o protocolo aí com um pouquinho de produto químico também, né? Agora, uma coisa só, Sérgio, rapidinho. O Sérgio, o que você acha, você que tem loja, eu comprar um peixe com você, aí você me fala, poxa, ele já vem quarentenado, né? Ele já vem tratado aqui. Alguns falam, todo mundo fala, mas e aí? Qual que é a verdade disso? Ou qual que é o risco? Porque eu não tenho quarentena, tá? Eu tenho que confiar muito de onde eu estou comprando, mas também, lógico, né? Eu conheço alguns de onde eu compro. É um risco que eu corro e até agora tive a sorte, né? De não ter perca. Tive uma, mas foi porque ele pulou, enfim, fire fish, né? Mas o que você me fala disso, de experiência? Né? Porque sabe que já todo mundo fala, né? O meu peixe é quarentenado, pode levar, né? Você sabe disso. Eu vou te falar a minha experiência com a minha loja e o que eu tenho visto no mercado. Uma boa parte é o que você falou, dá sorte. Compra um peixe aqui, um peixe acolá, uma loja, de alguma maneira, faz algum tratamento. Muitas lojas que eu conheço, não vou dar nome aqui, usa cobre na bateria. Eu acho que tem uma parte interessante e uma parte não muito interessante, se o peixe ficar muito tempo no cobre, mas isso é discutível. Mas eu vejo muita gente comprar peixe e perder tudo. E esse aquarista quase não aparece, porque ele tem vergonha de falar que ele perdeu tudo. É fácil você ver o que se importa de peixe, o que se vende. Será que se monta tanto aquário assim? Essa é a pergunta que eu faço. Então, é a primeira. E eu acho que todo aquarista devia começar com a quarentena. Ele ter a paciência de montar o aquário, né? Todo o processo de maturação, esse negócio de ciclagem de 30, 40 dias, 50 dias, como o Gabriel falou, não é nada. Isso não é... Tem lá meia dúzia de bactérias lá trabalhando, sofrendo no aquário para degradar a matéria orgânica que o cara pôs 10 peixes no aquário. Mas eu recomendo o aquarista comprar o peixe, indiferente se o lojista fala que está quarentenado ou não, e colocando 1 a 1. Também não adianta você comprar meia dúzia de peixe, colocar numa quarentena de 50 litros e querer ter sucesso, né? Eu acho que você não vai ter. E é isso aí, tem que quarentenar todos os peixes mesmo.
Não adianta você querer confiar, porque a loja ela tem medicamento no aquário, tudo bem. Só que está pondo toda semana, cada 10 dias, 15 dias, peixe novo. E numa bateria você nunca sabe que peixe é novo, que peixe é antigo, quanto tempo está lá, se está tratado ou não está. Muitos vão na sorte, e hoje eu estou vendo que vem crescendo muito pessoas que têm quarentena também, e que dizem que não coloca nem um palhacinho, né? Um peixe que muito resistente a pegar um parasita, né? Vem de criação, ele bota no cobre todo mundo. Então é isso daí. Eu acho que tem que quarentenar sim. E a maioria dos aquaristas pode perguntar aqui, só aí, ó, quantos tem aí, ó? 74 pessoas ao vivo. Só fazer uma pergunta: quantos tem aquário que tem quarentena? Nós vamos saber o resultado. Eu acho Pois é, pessoal, escrevam aí, quem é que tem quarentena aí? Bota aí, na honestidade, né? Na honestidade. Não adianta falar que tem, né? Ô, Dami, e outra coisa. Pergunta quem comprou um peixe foi bem, 2 peixes foi bem, 3, 4, no 6º peixe deu uma doença, matou tudo. É o que mais acontece, o que eu mais vejo. Né? Ô, Sérgio, e você que tem esse contato mais direto aí, qual que é a maior causa de morte hoje desses peixes aí? Você acha que em patologia, né? Em doença, amilodínio, que seria uma doença comum, bruquinela... Não, bruquinela não é tanto não. É mais ictiodínio mesmo. Ictiodínio que está matando mais? E peixe coletado com veneno, peixe vem muito debilitado, não come, morre, né? Certo. E muitas vezes você põe o peixe lá 15, 20 dias, está bonito, maravilhoso, no dia aparece morto, mas eu acho que a maioria é doença parasitária em geral. Tá. Não é nem bacteriana. E aí o Matheus Rogério aqui, terceira vez que ele pergunta, está dando parabéns pela live e ele queria saber a opinião de vocês. Eu vou perguntar aqui a opinião do Sérgio. Eu de novo? Sobre a nova instrução normativa número 10, referente à coleta e captura de peixes nacionais. Depois eu quero falar também sobre a portaria 445. Eu não sei de normativa nenhuma. Que normativa é essa? Normativa lá que estão regulamentando agora aí a coleta, o que era proibido está permitido, então agora parece que está podendo um monte de coisa. Tem muita gente se beneficiando disso, né? Porque deixou de ser crime ambiental. E aí você tem aquela história da portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente, que acho que estão querendo derrubar isso daí também. Só esqueceram de mudar o Código Penal no que se refere a crimes ambientais. Isso daí eu acho difícil alguém conseguir fazer, né? Porque parece que isso daqui está seguindo alguns interesses. Eu sou contra, eu acho que quando a Marina da Silva ela era ministra do Meio Ambiente, que ela fez aquela tabela contrária, né? Então, ou seja, se não estava ali, é porque permitia. Aliás, o que era permitido não era proibido. Então, ela tem uma classificação dos animais que estavam na lista de extinção. Aquilo não foi feito no achismo. Então, opstagonatos, grama-loreto, estrela vermelha, ouriço, corais, tudo isso daí, ele seguia e segue uma instrução. Agora mudaram, não estou a par ainda. Eu vi alguma coisa, não posso hoje estar assim dando. Não posso opinar, não. Então, né? Mas eu posso dizer com aqueles crimes elencados no Código Penal, que sempre falei nas minhas palestras, vocês sabem, que a gente trata do quê? Que crime ambiental é crime, infelizmente, de menor potencial ofensivo. São crimes que vêm elencados ali na Lei 9.099 de 95, onde você faz a transação penal. O que é a transação penal? Você paga a cesta básica. Então, se eu matar uma onça pintada, se eu derrubar 10 árvores, eu vou ter a multa, mas só que eu vou estar pagando também uma cesta básica. É o mesmo tipo de crime se eu te xingar, se eu te ofender, se eu te imputar um crime, né? Se eu colidir o meu veículo, se eu te agredir. Então, no meu entendimento, crime ambiental
a pena deveria ser o quê? Endurecida. Endurecida. É uma pena que tem que ser endurecida. Nós não temos planeta B, só temos o planeta A. Tá a zona que está aqui. Essa história aí, do coronavírus, do Covid, as praias melhoraram. Eu moro aqui na região central, tá uma chuva lazarenta agora. O meu computador ligou, desligou 3 vezes. Então a gente vê o quê? A gente consegue ver estrela, consegue ver o céu, o ar está melhor para se respirar. O pessoal que mora na praia aí está falando que está aparecendo peixe, assim, na beira-mar, peixe que tinha desaparecido. Então, isso daí é o que acontece. Veio o coronavírus? Veio. Está ferrando com todo mundo? Tá. Mas está trazendo uma coisa chamada conscientização. Então, eu espero realmente, quando passar tudo isso daí, o cara para de mijar na praia, ele para de jogar fralda descartável na praia, ele para de levar o cachorro para estar defecando na areia, não joga a bituca de cigarro na areia, na praia. Então, ele tem esse compromisso para ver o quê? Olha, é tão legal eu poder ir e vir, tomar o meu sol, mas vamos ter compromisso com o meio ambiente. Então, portarias, determinações que tiram animais que até ontem eles estavam na lista de animais em extinção ou ameaçados de extinção. É a minha opinião de que, se não houver um estudo, se não teve um estudo, não tem por que ter o quê? Uma portaria para liberar. Isso daqui é o Tâmide falando, sou eu falando. Compartilho as minhas palavras com a do Sérgio, de que não li a íntegra toda, me pergunta, porque eu não vou contar a história aqui, não li, vou ler. Próxima live, vamos falar sobre tudo isso, né? Sobre tudo isso daí, para a gente poder estar enfatizando. Vou também depois disponibilizar aquela apostilazinha do IBAMA, que continua valendo, onde tem a foto dos peixes, tem o sinal de proibido. Cavalo marinho continua proibido até onde eu sei. Não tem nada de permitido cavalo marinho, nem com nota fiscal. Tá? É um animal que está ameaçadíssimo. Estrelinha vermelha nacional, mesma coisa. Então tomem cuidado. Se forem comprar animais assim, Sérgio já falou na última live, eu já falei, todo mundo já está dizendo. Peçam a nota fiscal. Tenham a nota fiscal desses animais. Oi, Sérgio. Não, e você está certo, bem observado, mas a gente tem que entender e não ser, né, entender que a nossa atividade é predatória. Queira ou não queira, cria-se meia dúzia de bichinho aí em cativeiro, mas o restante é predatório, né? Em cativeiro hoje no Brasil, a gente está criando o quê? Os ocelares, né? Pífero-ocelares. Está criando os pseudo-cromídeos, nenhum gobe. Que mais? E Yellow ótima. O outro consegue tirar. Yellow Tang não tem. Acarantos baianos eu nunca vi. Mas logo, logo vai ter. Será que tem? Tem. Mas, Sérgio, mas aí sabe o que eu te perguntar? Pessoal que está na live, pessoal que está assistindo aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Eu não lembro, foi uma dessas últimas lives aí, quem disse o seguinte, que custa muito caro a pesquisa para estar criando peixe em cativeiro, para reprodução, aqui no Brasil, de Yellow Tang, de hepatos e animais dessas espécies. E não tem incentivo nenhum, né? De governo, exatamente, de município, do estado, de nada. Não tem. Tem que se virar. Tem que se virar. Então, quer dizer, é por isso que lá na primeira conferência internacional, há 5 anos atrás, eu falei, e quando eu apontei o dedo, não me arrependo, e eu faria de novo, do que eles estavam vendendo, né, e agora voltou, Yellow Tang do tamanho da moeda de R$1. Mais ou menos isso daqui, ó. Os Yellow Tangzinho, tá? É isso daqui. E os hepatos também. Sua câmera não tá você não tá aparecendo no tá? Só para te mostrar, você não tá aparecendo. Ah, não tô? Não, na principal então, não. Deve ter dado alguma travada aqui. Então o que acaba acontecendo? Eles estavam vendendo aí do tamanho da moeda de R$1, tanto a Dolly, né, que é o hepatos, como o Yellow Tang. O que eu falei, Misael? O Sérgio não estava, você também não estava, e você nem era do ramo nessa época. Eu falei o seguinte,
Eu comprei lá na promoção na loja X, botei no aquário, morreu, e o outro morreu. Eu falei, ó, daqui a um tempo, sabe o que vai acontecer? Vai acabar esse negócio aí de ter Yellow Tang desse tamanho. Por quê? Porque vai ser proibido. E a culpa é de quem? A culpa é de você, robista. Você que é o consumidor final, que fomenta, que alimenta. E eu repito, o pessoal que está na live, não compre animais desses tamanhos, porque vocês vão estar fomentando justamente o quê? Tinha ali 10, 11 peixes, e o cara passa a rede, faz captura com cianureto, transporta, sai do Havaí, passa para os Estados Unidos, cai na importadora no Brasil, depois vai para uma distribuidora. O animal é frágil, então deixe para comprar um animal um pouco maior, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu não sei que graça que tem um maluco comprar um peixe desse tamanho aí, de mais de R$1, e querer colocar na aquário de 100 litros. São animais que crescem, como o Sérgio falou, da amônia, da nitrito, da nitrato. Então tem que ter um aquário no tamanho certo, no ajuste certo. Quando a gente fala aqui que você não pode ter um Yellow Tang num aquário de 100 litros, é porque ele vai crescer. Um Baianos nacional, mesma coisa, ele vai crescer e não vai ter espaço. E se ele conseguir viver ali, enjaulado praticamente, ele vai comer, ele vai defecar. Aí você vai ter pico de amônia, de nitrito, de nitrato. E aí? Matou o peixe. Por que morreu? Porque subiu amônia, subiu nitrato, mas eu fiz tudo. É por conta desses erros. Então, eu acho que o meu compromisso aqui do canal, compromisso do Sérgio, do Marcelo, do Misael, do Gabriel, é do quê? É da gente estar ajudando iniciante e estar ajudando o pessoal que está começando agora no hobby, para eles diminuírem os erros, porque nós já erramos no lugar dessa turma toda. Então, eu não sei, chega, pergunta, a gente vai tentar ajudar para tentar o quê? Salvar a vida desses animais. Sérgio? Não, tem razão. Eu falo sempre ter bom senso na escolha dos peixes. E hoje está tendo uma consciência muito grande de que as pessoas não querem mais peixes que ficam grandes, sabia? Temos um participante aqui no nosso Facebook, não, no YouTube? No YouTube. Pergunta para o Jeff se ele está querendo colocar peixe grande mais no aquário dele. Não quer, porque sabe que o peixe é muito bonito, é muito colorido, enfeita o aquário, mas ele estraga a água também, né? Acho que as pessoas às vezes não têm essa noção o quanto ele prejudica a água. Não é ele em si, o que ele come e o que ele produz, né? Em termos de fosfato, nitrato, matéria orgânica, todas essas tranqueiradas que prejudicam os corais. Se você tiver, como tem o Maurício aí, o nosso amigo lá de Curitiba, tem 3 peixes no aquário de praticamente 500 litros, você vê o resultado. Isso daí é um fator, é um dos fatores que eu garanto que é determinante para o sucesso desse aquário. Se eu posso nomear um item, não é luz, não é skimmer, dentro do meu conceito, não é o que ele usa, se ele usa o reator A, ou B ou C. É ter pouco peixe. Quem tem pouco peixe, você pode ver, tem mais sucesso. E quem está ouvindo pode falar, mas o cara é um lojista e vende peixe, falando para não pôr peixe. Não estou falando para não pôr. Estou falando para ter bom senso. Ver o compromisso que você tem. E o Marcelo, logo, logo, eu vou dar um anzolzinho para ele, a varinha, e nós vamos fazer uma fritada. Fazer um milanês. Tem 10 palhaços aqui. Quanto? Só tem 10 palhacinhos. 10. Meu pai do céu. Senhora, 10? Você é maluco. Ele tá conseguindo tirar, ele tá conseguindo tirar. Desova de ocelares aí, Gabriel. Tá lá, estamos no privado, lá e tá tirando, hein? E a Rafaela Ribeiro. Gente, manda a porra do salve. Então, Rafaela aí, um salve para você aí, meu. Salve! Quem que é a Rafaela? Será que é a Rafaela que eu estou pensando? Cadê? É amiga sua, Sérgio? Apareceu uma cliente, uma médica com esse nome esses dias aqui. Então tá aí, ó. Manda a porra do salve para ela aí também. Se for ela e o marido, são 2 médicos, gente finíssima. Não acho que não é, não. Cadê ela? Estamos vendo. Não, estamos vendo. Ela tá vendo a gente, nós não estamos vendo, não. O Cadê? César Vitor aí. Rafaela Ribeiro.
O César Manda Viduedo aí, boa noite aí, TFA. Piuí Felipe, aqui é cada um por si, o Estado contra todos. Exatamente, o Piuí, porque é aquela história. É mais fácil você multar e ganhar o dinheiro com a multa do que você gastar com campanha de conscientização. Carnaval no Brasil. Carnaval no Brasil foi a piada pronta. Mantiveram o carnaval, aglomeração. Olha o que está acontecendo agora. Em São Paulo, eles vão fazer, acho que semana que vem, volta ao rodízio, eles vão estar fazendo o quê? Acho que é Black Down que chama, né? Negócio assim. Back Down. Olha o nome, esqueci o nome. Só vai sair na rua quem comprovar que tem saída. Eles vão endurecer a saída das pessoas. Então, quer dizer, é assim. Lockdown. Como que é? Lockdown. Exatamente, lockdown. Oi, Sérgio. Tem gente falando que só aparece eu no vídeo. Tira eu daí, pô. Eu não sei mexer nisso aqui. Põe o Gabriel, põe o Marcelo. Pronto, Gabriel aqui, ó, Gabriel. Põe o Misael, essa turma aí, pô. Deixa você Gabriel, aí, pergunta para você, Gabriel. Felipe, Research Marine. Gabriel, vou montar no sistema de RODI. Gostaria então de saber qual o tamanho da carcaça que eu devo utilizar. 10 ou 20 polegadas. Polipropileno, carvão e resina é suficiente para zerar silicatos? Eu quero ouvir essa resposta aí. Eu vou contradizer esse menino aí agora. Vamos lá. É o seguinte, não é garantido, tá? Tem que ter membrana de reversa osmose reversa. O que eu faria? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho visitado os fóruns lá fora e tenho visto que o pessoal lá fora usa carcaças de 20 polegadas na resina, a maior, duas, e separa uma carcaça cheia de resina aniônica, a outra cheia de catiônica. Faz a divisão. Não usa resina mista e usa uma resina aniônica e uma catiônica, com carcaças de 20 polegadas. 50-50 essas resinas? Não. Não. Uma é resina, uma é cheia de... Uma é totalmente aniônica e a outra é totalmente catiônica. Perfeito. Não é? Esse 60 e 40 é resina mista. O pessoal lá fora tem... Aqui também você tem acesso à resina, a Purolite, por exemplo, faz a A100 e a C100. A de aniônica, C de catiônica. Carvão, polipropileno e resina mista não são suficientes para zerar silicato. Não é garantido. Pode ser que zere, dependendo da tua fonte de silicato, da tua fonte de água. Se ela for baixa em silicato, uma carcaça de 10 polegadas pode dar conta. Agora, eu, particularmente, não abro mão do filtro de osmose reversa e no que eu puder aqui, eu vou colocar uma carcaça maior de resina. Eu acho que o segredo é você ter um volume maior de resina e fazer a água passar mais lentamente por ela. Assim você tem uma garantia maior de que você vai zerar o silicato. Gabriel, só para completar... O Felipe, ele fala que no final, ele de uma carcaça de 20 polegadas, ele está usando a resina MB400. Uma ótima resina. Ela é mista. Gabriel, eu uso aqui duas membranas de 100 galões por dia no RO. As carcaças de polipropileno e carvão são todas de 20 polegadas. E na saída, eu tenho, para dar uma polida na água, 6 litros de resina da UX, da americana. E eu conversando com o Marcos Bizetto, hoje eu tenho uma qualidade de água, vocês podem vir conferir aqui, dá 0 meu silicato no fotômetro da ANA. 0,00. E o Marcos me falou que seria interessante colocar, depois de tudo isso ainda, uma resina aniônica. Tem um cartucho só de aniônica para você ter sempre o silicato zerado. Por quê? Porque a turma mede o TDS. TDS é uma referência grosseira, né? Sabendo que se passar cálcio, magnésio, sódio, isso daí tem na água do mar. Você pode ter tranquilamente, mas silicato não é interessante. Então, eu estou pensando seriamente em colocar ainda um cartucho aí de umas 20 polegadas ainda de resina aniônica.
para deixar mesmo sempre zerada a minha água. A água que a gente vende aqui pode ter uma igual, melhor eu duvido, cara, porque eu controlo semanalmente Sérgio, tudo. aí o Marcelo Leandro te pergunta se TDS 0 é sinal de que a água não tem silicato. De jeito nenhum. Silicato não tem carga, não pega Ele não tem carga, é um ácido fraco. medidor de TDS não capta silicato. Tranquilo. E vocês recomendam regenerar essas resinas ou não? Quando estiver separada? Se você tiver um leito só de aniônica ou só catiônica, vocês recomendam fazer a regeneração ou o risco, o perigo de manuseio químico? Não, eu não recomendo. Eu não recomendo porque o trabalho, o ácido que você tem que usar, isso é uma coisa assim. Você que é químico, também tem informação nisso, a gente pode até pensar. Eu ainda não me dou o trabalho, eu prefiro trocar mesmo e não regenero a resina, porque eu acho que o trabalho que se dá e não tem uma garantia, você não tem um laudo, só se você conseguir emitir um laudo que você conseguiu zerar ela mesmo. O preço da resina eu não acho tão proibitivo assim, ainda mais se você usa uma osmose reversa antes e tem uma qualidade de água mediana de entrada, a resina dura bastante, ela rende bastante antes de começar a ficar ruim. Lembrando que 0 TDS não é indicativo de água boa. 0 TDS, o TDS que a gente usa, a precisão é muito falha, muito fraca. Eu vi uma pergunta ali do flush, ali o Curitiba Riff perguntou, eu tenho flush sim, eu montei o flush, é bem simples, se você procurar no YouTube tem tutorial para como você montar um flush, é fácil de fazer, tem pronto para vender. Eu vou dizer para você que se você for se meter a fazer, eu gastei R$25 para fazer meu flush. É só seguir os tutoriais na internet, mas se quiser comprar pronto pelo comodismo, você pode fazer, comprar pronto. Lá fora uma pecinha de $8, $10. Então, Gabriel, só para dar um dado para quem perguntou sobre o silicato na água, a gente tem um fotômetro de bancada da Hanna, uns reagentes, e esses dias eu estava fazendo um teste na água da rede pública aqui de São Caetano, né, onde eu moro, e fazendo as contas, deu 20 ppm de silicato na água. É muito silicato. E tem regiões que eu poderia medir para quem quisesse, né? Trazer aqui, tem um custo. Eu acredito que tem regiões que vai ultrapassar os 40 ppm fácil de silicato. Uma resina aniônica e catiônica, você não consegue tirar isso tão fácil, não. Então, o processo de ter o reverso osmose com as resinas, não importa se mista, separado ou não, eu acho que é importante para quem vai começar. É um custo alto no início, né? Se você tem um aquarinho de 100 litros até 200 litros, aí já é grande, mas você vai ter um custo proporcionalmente ao teu aquário alto, mas você vai ter certeza da qualidade da água que você está colocando, em vez de comprar em lugares que o cara vende a água aí a 50, 60 centavos o litro, e se você tiver dúvida, traz aqui, a gente pode mapear essa água, se ela é uma água boa ou não, de silicato. Bom, uma coisa eu garanto, o aquário que eu mostrei em vídeo aqui está a 800 metros aqui de casa. Esse daí é um caso à parte. A gente usa a água da mesma rede. Eu estou tranquilo com o meu filtro. Muito bem. Esse aí é um caso à parte. A gente Sergião, só mostrou. Uma pergunta aqui para você, mais uma aqui, ó. David que... Souza. Primeiro aqui, é do Alexandre Alves aqui. Teste de amônia e nitrito da Labicão, são confiáveis? São. Bom, são? São. Vou te falar por quê. Cara, é barato, é um teste que está aí no mercado há tanto tempo. Se fosse tão ruim assim, não estaria no mercado. Pode não ter aquela baita precisão, mas funciona, cara. É melhor do que você não ter nada. Eu acho que vale a pena, sim. Eu uso Alcon. Eu uso Alcon aqui. Alcon. Labicon. Tá. E aí teve aqui uma pergunta do David Souza. Qual lâmpada T5 vocês indicam? Alguma opção para fugir dessas T5 com valor que está muito elevado? Cara, a opção que tinha era a Narva, né?
Não tem mais, Lampa- né? Não acho mais. Tinha a Narva de 10.000 Kelvin, tinha a Blue 2. Fechou a fábrica na Nossa, Alemanha. é mesmo? Fechou, já tem um bom tempo. Era uma lâmpada muito barata. O Carlinhos da Crópora usou por anos, eu usei Eu usei por bastante anos. também, A lâmpada boa, mas não tem opção, não. Lâmpada, essas, eu não vou falar a marca para não, sabe, não ser leviano, mas essas marcas chinesas aí, eu preferia comprar uma lâmpada da Philips branca T5 do que uma lâmpada chinesa, cara. Tem uma lâmpada aí, como é que ela chama, da Philips? Quem pode me ajudar? Philips. Deixa eu tentar lembrar, não lembro. É uma lâmpada da Philips, ela tem um branco bem azulado. Eu acho que, para quem não quer gastar e não está esmerando, né, no aquarismo, uma calinha de Hélio e uma reguinha de pedreiro aí de azul, vai conseguir brincar. Não estou Régua de falando. pedreiro é coisa do passado, agora é tudo de cortina, meu. O João fala muito isso, ele tem razão em partes, eu concordo, mas a gente tem que entender, ô Tâmili, que muita gente não tem dinheiro, cara, para gastar, para investir. Se tem, não quer gastar. É simples assim, entendeu? Devemos Turma, concordar que realmente gastar. é Vai ver o caro, preço de pô. uma calha de LED no mercado. É caríssimo, Caro. né? Quem que tem 8, 10, 12 mil, dependendo do tamanho do teu aquário, Tá para louco. gastar em iluminação? O Jeff perguntou ali do probiótico. Eu vou Eu não entendo responder. nada de probiótico. Responde você Eu, aí. eu sou Marcelo. defensor da reposição de bactérias no aquário. Eu uso o produto chamado Nitribiotic. O Sérgio conhece, ele também Não, conhece. conheço não. Eu aprendi com você. Não seja humilde demais, pode falar. É da Tropic Marinha, é excelente. É uma marca que não vende gato por lebre. É um coquetel, principalmente de Bacillus subtilis, que é o probiótico mais utilizado no mundo para tudo. Dão para salmão, dão para frango, dão para gado, dão para ovelha, dão para porco, camarão, criação de ostra, muito utilizado. Tem as famosas bactérias púrpuras no composto, que, pelo que eu entendo, só a Nitribiotic tem, ou pelo menos é a única que alega ter na composição. Na bula. Na bula. Assim, seja qual bactéria você dosar, se for uma bactéria boa, né, se for um produto bom, eu acho muito válida a reposição de probióticos e reposição de bactérias de vez em quando dosar semanalmente, cada 15 dias. Mas você fazer essa manutenção, existe uma teoria, nada comprovada, que um sistema fechado tende a gerar, com o tempo, monocultura de bactérias. É uma teoria, não foi provado, que somente um grupo grande de bactérias começa a prevalecer e pode não ser a melhor para o aquário. Então, você precisa ficar fazendo essa reposição. Como é uma teoria, não foi provado, então o uso de bactérias depois da ciclagem fica facultativo, mas eu acho que traz benefícios. E eu uso o nitribiótico, que é uma bactéria que eu acho que você pode tanto injetar ela no substrato, como você pode jogar no recalque. Eu recomendo bastante pegar uma marca boa. A nitribiótica, ao meu ver, ela tem muito menos água que os concorrentes, então você está pagando mais pela bactéria do que pela água. E eu sou da vertente favorável ao uso de probióticos na ração dos peixes e na água do aquário. Falou tudo aí, ó. Perfeito. Perguntas. Marcelo Mendonça, boa noite. Meu aquário está com 3 meses, KH em 7, cálcio 440, mais o magnésio 900. Estou usando um sal da M Breda. O que posso fazer para elevar o magnésio? Obrigado. Quem vai responder aí? Não é você, só daí. Eu O Gabriel, não, pô. né? O Israel, Gabriel. tem químico aí, pô. Se fosse comigo aqui, eu mandei colocar um tamponador aí, ó. É complicado, viu? KH em 7 tá um desbalancete iônico aí feroz. 440 de cálcio, 900 de magnésio. O indicado seria você fazer TPA para corrigir isso. Já que você está usando o sal da M Breda e está dando isso, você troca de sal, vai fazendo um TPA para correção. Eu não sei se você tem muita experiência em repor os elementos isoladamente, comprar o cálcio PA
magnésio, PA e fazer essa... É complicado, não é assim só atacar no aquário. Você precisa fazer uma proporção. À medida que você corrige os parâmetros, você vai caindo outros. No teu caso, Marcelo, eu indicaria TPA e troca de sal, porque se o sal da membrana está vindo assim, tá russo. Eu vou fazer Aí uma... nessas horas que eu lembro uma coisa que um dia o Sérgio falou para mim numa gravação. Tudo Eu? precipita. Você falou, tudo precipita. Tá gravado esse vídeo aí. Eu lembro disso aí. Gabriel, pergunta para você. A minha água é de ponteira. Meu TDS bate de 215 a 240. Eu consigo zerar com deionizador ou só com osmose reversa? Consegue. A resina não vai durar nada. Você vai fazer 200 litros e vai saturar a resina. O osmose reversa, o filtro, polipropileno, carvão e a membrana, é tudo para você prolongar a vida da resina. É para você chegar com um TDS bem baixinho na resina e melhorar a eficiência dela. Então, consegue. Se você tiver 1000 de TDS na água e usar resina boa, vai fazer 50 litros e vai saturar. Então, é uma relação de custo-benefício. Quem faz as contas opta pelo osmose reversa porque a médio e longo prazo ele se paga só na economia de resina que você tem. Ô, Gabriel, vou dar uma pimentada aí, viu? O Jeff falou ali que magnésio... É verdade, ó, o cidadão do Marcelo Mendonça, realmente, 900 magnésio, eu tô com o Jeff ali, eu acho que tá erro de teste, porque eu também estaria... o teu aquário não ia existir mais aquário. Realmente, primeiro, antes de fazer a TPA, que eu recomendo aí, troca o teste, veja como é que é. E se você tiver com 900, tiver tudo vivo aí, pelo amor de Deus, troca o sal e faz TPA. Ô, Gabriel, eu ia comentar do teste, exatamente isso. Comparar com outra marca. Que marca é o teste que ele usa? Ele fala? Não tá falando. E o Galvão Artes, ele diz o seguinte... Oi? Tá vendo? Fala, pode falar, depois eu falo. Aí o Galvão Artes está dizendo o seguinte, aquário com 3 meses, o Marcelo Mendonça falou, mas o aquário não está estabilizado ainda, o problema não é o sal, precisa estabilizar os parâmetros primeiro, eu acho, opinião aí do Galvão Artes. Mas é o sal que estabiliza. Se ele começa com o sal errado, ele nunca vai chegar na estabilidade de parâmetro. Misael, quais são os seus parâmetros hoje, hein, Misael? Cálcio, magnésio, KH. 8,7 kH, agora que eu fiz a última, 8,7, cálcio 410, o 1.260 o magnésio. Deixa eu ver aqui mais. Só isso, salinidade. pH, 8,6? pH 8. Salinidade estava 1.022, eu vou subir agora um pouco, porque acho que tá baixando muito, né? Vou subir ali um pouquinho para 1.023, 1.024. Tá. Sérgio, o que é um parâmetro bom hoje, meu irmão? Reserva 8, cálcio 400, magnésio 1.300, seria 1.350, seria o ótimo. Mas para atingir isso daí não é tão simples, não. Magnésio é mais complexo você chegar no valor. Reserva alcalina é fácil, magnésio, cálcio também é fácil. Agora eu ia falar uma outra coisa para complementar. Esse caso aí do M. Breda, por ser um aquário novo e a pessoa está começando, se ela está com esse sal, liga lá pro dono da M. Breda e conversa. Né? Porque pode ser um teste furado, né? E uma outra coisa que eu falei, acho que para você e falei pro Jeff, pedir, né? Não sei, não é obrigatório. Toda vez que uma pessoa postar no grupo, olha, meus parâmetros são esses, cálcio, magnésio, reserva, iodo, isso, coloca do ladinho a marca do teste que ele está usando. Porque quando a pessoa me fala só os números, eu continuo ainda na cegueira.
Porque eu tenho a minha referência de teste. Qual teste que eu acho que tem uma medição adequada? Por exemplo, o Marcelo falou, eu meço com o teste da RED-C, o PRO e o fosfato e o nitrato. É um teste que eu gosto, que tem uma boa nomenclatura, uma boa numerologia, vamos dizer assim. Dá um resultado muito bom. Agora, sei lá, não vou falar de outra marca, API, que ninguém tem. Você pega o API de nitrato, não mede nada. E muitas vezes a pessoa está com o teste errado e você está dando a informação errada para o cliente, né? Para o aquarista. Então, eu peço, quando me mandarem os resultados, coloca a marquinha do teste do lado. Falei para o Jeff, já tinha te falado isso no grupo, para a gente começar a ter um parâmetro melhor, porque quem responde lá são as pessoas que acham que não sabe. É eu, o Jeff, o Bacelar, você. Tem uma meia dúzia lá que gosta de responder, né? Mais incisivamente. Mas sem o resultado, com o resultado, sem a marca do teste, é voo meio cego para mim. Eu não consigo dar uma resposta. Por exemplo, esse caso aí. Quem garante que está 900? Se é uma marca XYZ. Não estou criticando. Eu só estou dando uma ideia. Para quem tem um teste só, afere com outras marcas. Vai numa loja de confiança, olha, eu tenho esse teste aqui. Dá para você aferir junto com o seu? E você tem uma base, mas coloca a marca do teste. Mas ninguém faz isso, eu já venho falando faz tempo. Bom, vamos lá. O Wellington Genesini. Wellington Genesini, falando da quarentena ainda, e sobre o Safety Stop. Não conheço daí. Conhece, Sérgio? Nunca usei. O Safety Stop deve ser algum removedor de amônia químico. Eu acredito. Se ele puder me falar se é isso, funciona temporariamente. Posso falar? Lógico. Opa. É tipo um saquinho. Ele vem tipo 2 sachês no mesmo saquinho. Uma cor azul e um... É como se fosse um sachêzinho de cobre e um sachêzinho de formalina. Você coloca o peixe lá, você dilui o sachê, se eu não me engano, em 40 litros de água. Você deixa lá o peixe durante 1 hora, 1 hora e pouco, com pedra porosa. Aí você tira ele daquela solução, põe na solução B e deixa lá mais 1 hora, 1 hora e pouco. Então, tipo, diz que é uma quarentena acelerada, né? Tipo, uma dosagem de choque. Eu comprei uma vez, usei, deu certo, mas eu não sei se teria dado certo se também não tivesse usado, entendeu? Mas ele é como se fosse o protocolo da quarentena de cobre e formalina num sachê. É tipo uma quarentena de emergência. Que Agora marca não vou lembrar o nome. Vou dar uma olhada aqui, mas não me lembro. Sérgio, a Gabriela, que chegou agora, a Gabriela Cioato Rison, ela diz o seguinte: a informação que vejo como importante são, além de citar o teste que usou, também como foi coletada a amostra. Isso é verdade, Gabriela, porque muita gente erra na hora de dosar e colher. Fala, Misael. Posso falar? Tive uma experiência, tô 8 meses, né? No marinho e tô 2 no doce, né? Cara, e eu vou te falar, no começo estava sempre fazendo aquele teste levando lá para a loja, porque eu não tinha, pegava água da loja para ter o maior cuidado, começando, né? Você sabe que fica aquele medo de você fazer as coisas no começo, né? E estava dando tudo certo. O que acontece? Eu coletei para fazer o teste e não limpei a garrafa. Simplesmente eu peguei a água, né? Tirei o que tinha de lá, que era de um H2O, coloquei uma água da torneira, limpei ele e joguei a água do aquário. Não fiz mais nada. Levei, deu assim, do nada meu aquário apareceu falta de cálcio, teste tudo errado, né? E aí o cara da loja falou: puxa, você já precisa colocar aquele biocálcio, né? Eu falei: poxa, mas tô 3 meses de aquário já, não tem quase nada ainda de coral, né? Tava indo tudo certinho até agora, como deu esse boom, né?
E aí eu falei, vou fazer o seguinte, antes de colocar, eu vou coletar de uma outra forma para ver se, de repente, eu consigo me corrigir. Aí ele me perguntou, como você coletou? E eu falei, eu coletei dessa forma assim, rápida, não lavei direito, peguei a água da torneira, lavei e coloquei. Ele falou, não, faz o seguinte, pega a garrafa de novo, então, pega a água do aquário, joga uma vez, mexe nela dentro, né? Abre ela, joga essa água fora, põe de novo a água do aquário de novo, mexe de novo, e na terceira vez você me traz. Limpa ele 2 vezes e depois você me traz. Naqui trouxemos parâmetros ficaram normal. Tipo, olha uma coisinha tão simples, de repente já podia estar colocando biocálcio, sem necessidade, né? Podia estar colocando tanta coisa por uma simples coisinha que é a coleta da água. Olha onde eu errei e poderia ter agora com o aquário uma bagunça, né? É o que aconteceu comigo, tá? Então, entrando nesse assunto aí. E o Aldo Oliveira que fala aqui que ele estava... Boa noite. Por ironia do destino, Aldo Oliveira falando. Fiz uma pergunta há um tempo atrás e agora acabou a minha energia aqui no apartamento. Porém, tem aquela bombinha de ar que dura aí 15 horas. Quero colocar um no break. Aldo, eu caí 4 vezes. Tava um temporal aqui. A luz foi, voltou. Chama a Misael no privado aqui. Falei, Misael, amanhã me chama que eu fico no break. Aí, também tem o nosso amigo aí, o Sérgio, também tem os seus resultados que eu também quero ir lá para entender. E a gente vai te ajudar. Depois eu vou passar o site para você direitinho aqui escrever. E aí eu te passo para a gente tentar te ajudar aí e ver uma melhor forma possível aí. Tá bom? Uma dúvida para no break. Bomba C ou bomba DC? Qual pode, qual não pode? O que considerar no break solenoidal puro, misto? O meu no break, assim, eu vou simplificar um pouquinho. O meu no break, ele na verdade é voltado para um sistema de área de medicina, segurança, estabilização. É um sistema, por exemplo, que eu coloco muito na área de TI, né? Então, assim, a gente está utilizando esse sistema porque a gente vê muito... Eu vi um problema no mercado de vocês que tem esse negócio de AC, DC, tudo. No meu no-break, ele aceita tudo, tá? Mas, na verdade, a função do meu no-break, ela tem mais voltado à qualidade de energia e ela forma uma nova energia dela, tá? Então, para mim, tanto faz quanto uma ou outra, meu equipamento, ele funciona. E ele é senoidal puro meu, tá? O sistema dele. E também tem um sistema, acho que do Sérgio também, que eu vi muito bem falar dele, mas é um sistema que ele criou, que eu acho que é muito interessante, viu, Sérgio? Também queria depois ir lá para entender. Ô, Misael, eu vou dar uma palhinha do no-break. O meu é voltado exclusivamente para aquário. Eu conversando com o Luiz, lá, é um parceiro meu, cara muito inteligente. Um dia a gente foi lá na Sarlo e viu que eles já estavam conseguindo fazer as bombinhas DC, né? Bombinhas pequenas, de 140, 400 litros. Eu não entendo nada de eletrônica, eu sou zero à esquerda. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, mas se eu tenho uma bombinha DC de 12 volts, se eu tiver uma bateria essa de no-break pequenininha de moto, né? Como é que chama? 7 amperes. Pensei comigo, se eu tiver uma bateria carregada, quanto tempo dura de autonomia uma bombinha de 400 litros e uma de 170 litros, que são as que eu uso? Pô, dá 24 e 48 horas. É suficiente para manter um aquário vivo. E a partir daí, falando com o Luiz Ribeiro, ele é um cara muito inteligente. Falei, Luiz, é possível fazer um no-break com essa bateria e com essa bomba? E o que a grande maioria me procura para comprar um no-break fala que você pode pôr a bomba de recalque, que é DC. O cara quer encher de produto. Ele não quer que o aquário fique funcionando só com uma bombinha de circulação interna. Eu falo, não, gente, o meu no-break é uma caixinha pequena, uma bateria de 7 amperes, uma placa, um transformador lá, um alimentador, né, que mantém a bateria carregando, e a bombinha pendurada no aquário, ela fica estacionada ali. Quando acaba a energia, ela entra em ação, você tem de 24 uma bomba e 48 horas.
O segredo, para mim, não sei se você concorda, compartilha essa ideia comigo, é autonomia. Adianta você ter um no-break, sei lá, de 600 mil amperes, né, e colocou uma bomba de 500 cavalos, ela vai rodar 4 horas só. 4 horas não dá para nada. Então, eu parti do pressuposto, né? Eu sempre fui aquarista de água doce desde criança, que qualquer movimento que você fizer na água de água doce, você tem uma oxigenação. No marinho também, você põe a bombinha muito próxima da superfície, o suporte tem uma ligeira inclinação para fazer um movimento laminar, pouca gente pensa nisso, que eu vendo o kit todo, né? Eu vendo o no-break, a bomba, suporte. Então, é uma coisa que tem autonomia, e é pequenininho, você põe ali atrás do aquário, numa caixinha, num cantinho, ela fica parada, esperando acabar a energia. Salvou dezenas de aquários e é um custo muito barato, pelo que a gente tem dentro do aquário. Vem aqui que eu vou te mostrar essa ideia que a gente está fazendo. Sei lá, eu acho que funciona muito bem. Quem tem não reclama. O que acontece é o seguinte, é que o pessoal mistura muito a potência da máquina do no-break e vai ganhar autonomia, né? E que assim, são duas funções que eu estou vendo muito no mercado. O pessoal está falando de colocar muito o aquário todo no no-break, né? Ixi. E por que eu estou vendo muito isso, mas por quê? Porque no retorno da energia está queimando as máquinas dele. É um outro problema, é uma outra situação, né? Então, o que está acontecendo? O pessoal que tem aquário e tem LEDs de 5, 10 mil, skimmer... Ah, entendi. Então, o que acontece? Meu no-break, aí que ele entra nessa outra função. Ah, tem outra função. Exato. Meu no-break, Um estabilizador dele. Não dá pico de energia no equipamento que pode queimar uma Ele luminária. estabiliza a voltagem. Ele estabiliza a voltagem e Legal. então estabiliza a 1%. Qual o segredo do meu no-break um pouco para te contar? Ele gera uma energia dentro dele, independente do que vem da concessionária, tá? Esse é um sistema nosso, que a gente chama de True Online Dupla Conversão. Agora, tem um sistema convencional, que você encontra no mercado, aí, que é um pouquinho mais em conta, mas ele é um sistema, vem da rede, o que vier da rede, ele passa para a sua, risco de queimar, vamos dizer, né? Entendi. Eu não vou falar nada. Claro. Não, mas ficou claro, ficou claro. Então, assim, Perfeito. o que o pessoal tem procurado muito de solução, porque assim, Misael, perdi 20 mil, mas 20 mil do quê? Perdi 20 mil de máquina, perdi mais 10 mil de peixe, de coral, porque... Então, o cara quer juntar as duas situações, né? E quando acaba a energia, ele põe um sistema que ele só deixa a bomba de circulação. Então, ele ganha o quê? Autonomia, né? Por causa que a autonomia está somente para tudo. Imagina, então, carga, né? Mais autonomia ele tem para aproveitar. Então, o pessoal está muito, ainda mais quem tem Apex, está usando o meu sistema. Inclusive, o no-break ele tem um sistema também de comunicação. Ele te avisa quando acaba a energia. Então, é outros finais, né? Misael, nós não somos concorrentes de nada, hein? Totalmente, não tem nada a ver. O negócio é simples. É uma finalidade que eu estou vendo muito hoje e que estão tendo prejuízo, né? Porque todo mundo aqui sabe o custo, né? De um aquário e de máquinas, né? O problema é isso que eu te falei. Retornou, queimava tudo. E tá queimando, né? A gente no Brasil tem chuva aí, metade do ano sim, metade do ano não, uma parte, né? Toda hora tem aquela raios que a gente tem aqui, nossa, entendeu? Então é mais essa finalidade que a gente usa muito para o aquarismo agora, né? Legal. Fala, Tâmide. Então, gente, é isso aí. Vou agradecer aí a participação. O pessoal trabalha amanhã, Misael trabalha, Sérgio trabalha, Marcelão também, idem, né, o Gabriel? Também. Estamos na quarentena, mas estamos daquele jeito lá, né? Eu tô de férias. Misael, o Wellington pediu para você deixar o contato aí no chat. Qual que é o teu telefone, Misael? Já estou deixando no chat para ele, então. E o meu telefone também. Isso, já fala aí, 11? É 11 9 4750 4750 1151. Então tá aí o Wellington, o contato dele. Sérgio, fala.
Você está vendo quantas pessoas estão aí no YouTube, hein? Agora 7h03. Nós já batemos no começo da live quase 200. Então, o pessoal não está querendo ir embora, não, pô. Quem quer ficar, fica, pô. Você está querendo dormir por quê? Não, não quero dormir, não. Como é que vocês estão de horário aqui? Porque Eu estou tranquilo. Eu estou de boa. Para mim... Tranquilo aí? Então vamos embora, gente. Vamos continuar. Cara. Quarentena. Vamos ficar 12 horas, né? 12 horas, né? 12. 12 horas, tá certo. David, Oi. Se tiver alguma pergunta pertinente, a gente vai respondendo. O Gabriel, o Marcelo, o Israel, sei lá, vamos Marcelo, tá de férias, Marcelão? Uma Tô colocação. de férias, mas vou pedir licença para vocês que aí. deu meu horário aqui. Vai lá, vai tranquilo. Valeu, Marcelo, abraço. Valeu, Marcelo, obrigado. Marcelo, abraço. 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 Valeu, todo mundo aí. tchau. Eu tenho uma colocação só a respeito do que falaram do Bali, que é uma coisa muito, às vezes, né, particular, mas eu vendo um pouco de lives de todo mundo, eu acho que tudo Bali tem, fazendo ela direito, funciona, tá? Pelo que eu vejo, tem muita gente que fala de marcas, tá? Não vou falar marcas, mas, assim, funciona. Eu vi que muito da maioria funciona. Então, é saber usar também, né? Não adianta a gente falar de uma marca só e não saber usar. Se não saber usar, também não adianta, né? Tem a melhor Bali do mundo que não vai funcionar. É mais ou menos é o que eu tenho visto nas lives. É só um parecer. Isso aí. E aí o pessoal fala aqui para usar filtro de linha, né? Usar filtro de linha na saída. Isso aí, meu. Mas isso aí vai mudando conforme... Sabe o que acontece? Vai mudando quando vai tendo as percas, né? Quando você vai tendo... Quando mexe no seu bolso, você vai vendo, e aí você vai querendo procurar outras soluções, né? Entendeu? Até o Sérgio mesmo encontrou essa solução, de que muita gente estava perdendo o peixe coral, né? Perdendo no aquário, e ele falou, poxa, peraí, eu vou fazer alguma coisa para isso não perder, né? E aí ele foi para o método dele. Então, só que até alguém entender isso, teve que passar o quê, né, Sérgio? Perder, né, Sérgio? Teve que perder, né? Eu comecei com os no-breakzinhos, com compressor de ar da Pemplax, que eu vi uma vez. Um amigo foi para os Estados Unidos, trouxe para mim. E eu olhei e falei, nossa, que negócio interessante, cara. Um compressorzinho de ar, você põe 2 pilhas lá, liga na tomada, e quando cai a energia, ele tem um relézinho, né? Que aciona as baterias, as 2 pilhas, e você consegue oxigenar. E tem muita gente que usa esse sistema até hoje. E funciona. Aí eu falei, pô, mas por que não fazer com uma bateria, uma bombinha? E a gente foi... É coisa de aquarista, né? Nasceu dentro de um espaço onde aquaristas nós fomos conversando. O Luiz Ribeiro é um cara que é muito inteligente, é muito criativo, é um cara bem profissional. Ele que monta para mim os no-breaks, as placas, roda uma parte na China, né, para custar um pouco mais barato. Uma bateria de 7 amperes, de uma marca boa. A bombinha da Sarlo, ela tem 1,4 watts, só para você ter uma ideia, é muito pouco. São 170 litros hora. Você pode pôr num aquário de 300 litros que você não vai perder nada. E a de 4 watts, que é uma bombinha de 400 litros, você pode pôr num aquário até de 800, 1.000 litros. O no-break tem 2 saídas, você pode pôr 2 bombas, uma de cada, logicamente que a autonomia diminui. Eu sempre indico, não coloque equipamento a não ser o que está indicado no manual. Tanto que o plug que vai na bomba é um plug que eu chamo plug de guitarra, sabe? Aqueles plug... tem um número lá, não sei. Você tem que encaixar ele, rosquear, ele é cromado, para o cara não cortar o fio e querer ligar outra coisa no no-break, porque aí perde totalmente a garantia. Mas é muito simples. Inventar, né? O cara quer pôr bomba da Oceantec, bomba da DC. Pergunta aqui do Wellington, ó. Eu perguntei acima sobre leituras para aprender mais, sobre marinhos. Eu estou lendo muito para
Não, por quê? Eu estou lendo muito para aprender e se tem dicas. Aquele livro bom. Livro bom, o Wellington. Vai sair o livro aqui do Sérgio Pantaleão sobre aquarismo marinho iniciante, avançado, era segredo. Ele vai dar risada e falar que é mentira, mas vai sair. São vários livros lá, uma coleção, uma coletânea, né? Eu indico o livro do Alberto Bacelar, que é muito São bom. 12 volumes o nosso livro. Então, 12 volumes aí, é coleção. Pega na banca de jornal, todo domingo, tem o livrinho dele, você vai lá comprando, compra com o Estadão, né? Que o Estadão funciona, vem junto. Vai ser uma história em quadrinhos. Em quadrinhos. O Sérgio Gomes, que é muito bom, né? Do Alberto Bacelar Rocha Viva. Esse daqui, peraí. Material nacional. De importado, qual livro que você recomenda aí, Sérgio? Nenhum. Posso atravessar? Aí é o que eu ia falar. O cara mais indicado para responder é o Mr. Gabriel. Vamos lá. Let's go, tirando os livros do Julian Sprung e esses outros clássicos que dá para comprar na Amazon, não pega imposto, tá, pessoal? Quando você compra livro, você paga o valor em dólar, paga a conversão, mas não tem imposto. O dólar tá R$6 hoje, hein? Pois é, né? Aí complica, né? Eu ia assinar a Coral Magazine e falei, deixa quieto, vou aproveitar enquanto tá de graça aí para o pessoal ler. Abre os fóruns lá fora. Eu recomendo muito o Riff to Riff. Riff, 2 Riff. Se você fala bem inglês e... Olha, não precisa falar bem. Dá para traduzir? Basta saber o básico. Joga no Google, pô. Eu acho que... Eu vou colocar aqui o endereço. É uma leitura bacana, se fala com o mundo todo, tem aquarista de tudo que é lugar. Tem uma ala da Triton, tem a ala do método do Zelvich, tem a ala da Aquaforest, tem para todos os públicos. Tem aquário ruim? Tem aquário ruim, tem aquário bizarro. Tem iniciante? Tem americano que esvaziou a TV de tubo e montou o aquário dentro da TV de tubo. Mas coral de plástico? Coral de plástico? Tem. Coral tem 3D, umas coisas... coral 3D, tem de aí, tudo. Tem da bizarrice à excelência. A pessoa da sogra dentro do aquário. Recomendo muito o Riff to Riff. Mandei o endereço aí não pode aqui, ó. Remova os endereços do web. É Riff, eu vou postar só assim, ó. É .com, tá? Faz o cadastro lá. Tem gente no mundo inteiro. É a melhor literatura que você pode encontrar. É o maior fórum de aquarismo marinho do mundo. Tem lixo? Tem, como em qualquer lugar. Tem muita coisa boa também. Tem um tesouro lá. Ô, Tâmide. Oi. Eu tô vendo o Jeff. Jeff tá falando, ele falou que ia assistir nossa live deitadinho no sofá comendo pipoca. Mas ele tá falando que o lançamento do nosso livro vai ser eu e o Gabriel, né? Mas na verdade... Ele está vendo a nossa live, está com o celular na mão, vendo botar a live. Não, tá nada. Ele está tranquilo. Mas na verdade já surgiu essa conversa entre eu e o Jeff de montar um livro, fazer um livro, né? E colocar um aquário aqui na loja e a gente fazer o passo a passo do método Triton. Hoje, se eu fosse escrever um livro ou mostrar algum conhecimento, eu faria método Triton completo. Não ganho nada para falar isso, mas eu acho... Se eu fosse escrever um livro hoje, eu contaria a história da sua vida. Mas respondida por você, não pelo que falam por aí, entendeu? Então, assim, eu acho que no tempo que eu estou no aquarismo, não teria porquê eu não evoluir mais um pouquinho, entendeu? 32 anos de loja, eu estou aprendendo também. E não é só humildade, o cara é humilde, não é nada disso. Está aprendendo mesmo, entendeu? Faz cagada, faz um monte de cagada. Estourei um timer essa semana aí, que derreteu, desligou todos os disjuntor. Aquela foto era tua? É foto real, aquela foto que você mandou? É tua aquilo ali? Do Google, meu. Então, sabe, fui fazer uma troca d'água num sábado, no domingo, ia comprar o timer, né? Fiz a troca d'água, liguei a água num fiozinho bem fininho, esqueci ligado. Minha mulher foi 10 horas da noite lá, tinha 2 dedos de água na loja. E aí? Ninguém fala essas coisas, entendeu?
tudo, cara. Como disse um cidadão aí, tem um cidadão aí que fala é uma verdade, né? Ele fala, todo mundo parece que nasceu sabendo, né, no aquarismo. Não é. Um monte de erro, um monte de dificuldade, sabe? Equipamento que vaza, é bicho que morre, é lâmpada que queima. Faz parte do hobby. Senão não é um Aqui hobby. é o lado A do aquarismo, Sérgio. Hã? Entendeu? Aqui é o lado A do aquarismo. Né? É. Escuto essas coisas aí, eu lembro daquela música do Rapa, né? Música do Rapa. Pedro Paulo, posição pedreiro, passatempo predileto, pandeiro. Preso, Mas foi por isso que fizeram... Preso portando pau, passando pelos piores pesadelos. Não é? Por isso que foi feito os métodos, as cartilhas, né? Assim, para você não ficar nessa de errar, para você vá por quem já errou e já arrumou. É por isso que tem os beabás. A Triton, um exemplo que eu sigo, o Sérgio usa, eles já fizeram experimentos, então você não precisa ser mais cobaia. Você pode ir pelo... Nunca troque o certo pelo duvidoso. É a minha recomendação. E a última pergunta para encerrar aqui, a última para encerrar, hein? Você vai dormir, nós vamos continuar aqui. Boa noite. Móvel feito com madeira de peroba. É recomendado para aquário marinho? Opa, por que não? Ótimo, peroba. Não madeira de peroba hoje em dia? Não tem, velho. Hã? Peroba? Tá difícil achar peroba. Não, a madeira de demolição que você encontra hoje, a tábua, eu falo tábua que faz piso, parede, né? Mas a madeira de demolição que você encontra hoje, a maioria é peroba. Eu acho que eu sei o que ele está falando. Pode fazer sem medo, vai gastar dinheiro, né? Que é caro. Mas fica lindo. Pergunta para o Gabriel agora aqui, ó. Pergunta para o Gabriel. Michael Marley de Souza. Boa noite, turma do Aquarismo. Boa noite. Gostaria que vocês me tirassem uma dúvida sobre skimmer. Skimmer nacional deixa a desejar ou são bem compatíveis com os importados? É horrível. Aquele Avive lá, nossa, não compre aquilo lá, porque aquilo lá é um troço. Aquele troço lá. Obrigado. Obrigado. Falando, respondendo, não é, essa pergunta seria para o vendedor do skimmer, né? Mas ele seria muito tendencioso de responder. Né? Você vai chegar na Apple e perguntar: iPhone é bom? Eu compro o Samsung. Pô, os caras vão falar: não, né? Vai comprar o. Skimmer nacional da Avive não deixa nada a desejar aos importados. Quem tem gosta. Eu tenho vários conhecidos aqui em Curitiba que tem Avive, pelo menos uns 4 que tem skimmer do Pantaleão. Não tem nada a reclamar. E eu acho que não deixa nada a desejar, não. Isso aí. Ô, Tamiri. Eu uso o skimmer que o Sérgio me deu há quase 3 anos, uma Avive. Nunca quebrou. Para quem não sabe, o meu escritório, 2 semanas atrás, foi saqueado. Levaram tudo. Levaram o skimmer? Mas não levaram o skimmer. Não levaram o skimmer, velho. O skimmer Avive. É um canhão, mano. Não teve como o cara arrancar do sangue para levar. Ficou o Triton e ficou o skimmer. Ficou o skimmer, velho. Eu não sei como que não roubaram os peixes para botar no bolso na boca, velho. Não sei. Então aí, pessoal, quem puder ajudar aqui, ó, no curso da Udemy, lá, para ter um canal de YouTube de sucesso, que nesse canal aqui, ó, chegando a 90 mil inscritos, agradeço. Compra o curso, custa R$ 29,90, certo? O Sérgio ainda não comprou, Gabriel ainda não comprou, os dois falaram que vão comprar. Eu estou pedindo para eles aqui, Misael ajudou, tá dando maior força aí, tá montando o canal. Então, quem puder aí, ó, tá? O Riftec tá ajudando também, já falou aqui, ó, doação de R$ 17.800, né? PayPal. Esse é o Jack, né? E é isso daí. Então, eu digo para vocês o quê? Quase 3 anos usando skimmer da Avive, falo aqui direto no canal, nunca deu um problema, nunca quebrou um impeller e tira, desnata. A cada 3 dias o copo tá preto, ele tá uma borra que você... Eu vou tirar uma foto, na próxima live eu mostro o vídeo aqui para vocês verem. Tá que você põe muita comida. Come, né? Tem jeito. O skimmer, ele tem o preço justo e ele entrega o que promete. Eu falo sempre isso. O que você quer? Você vai montar um aquário de que tamanho? Mas ele entrega o que promete. Só isso que eu digo. Onde tem bomba
AC, que é bombas da Sarno, e tem bombas DC, que são bombas eletrônicas com regulagem, que também funcionam muito bem. Tá tranquilo, pode comprar. E eu falo sempre, se o skimmer der problema, um skimmer chinês, você vai ter que não só descobrir o fabricante, como se tiver que ligar na China, você vai ter que falar mandarim. Aqui você liga para mim, eu resolvo. Aqui é o seguinte, é compromisso com os meus inscritos do canal Riff Marinho no YouTube e no Facebook, gente. Eu sempre falei o seguinte, produto americano é legal, é bacana, é bacana. Dólar a R$6, vocês vão ter que vender a alma para continuar comprando coisas para os seus aquários. Conta do quê? R$600, o pessoal está na fila se matando porque não tem R$600. Está tendo já saque supermercados, os caras estão roubando para comer. Isso daqui chama-se hobby. Hobby vem por último. Nós somos o último da escala. E o Brasil tem, os brasileiros, como a gente sempre diz brincando, devem ser investigados pela NASA, né? Que a gente faz mágica, e aquarista, ele consegue fazer uma gambiarra de prestígio, com trilho de cortina, com régua de pedreiro. Então o negócio vai. E eu digo o quê? Prestigiem as empresas nacionais. Olha aqui, Sergião está aqui, fabricante de skimmer. Tem lançamento, tem novidade. Eu uso, recomendo, está lá, nunca deu problema. O que eu uso de sal? Eu uso sal Veromar. Pessoal, desce a língua, fala mal, porque às vezes ou não sabe usar o teste ou se deixa seduzir por conta de um Red Sea, de um Aquaflora. Isso é legal, é legal. Gostaria de ter? Gostaria de ter. Hoje, eu sou um cara que eu estou abaixo da linha de miséria para gastar no aquarismo. E é verdade. É o que eu falo, Tamid. A minha conta de luz, meu irmão, ela vem R$1.200 mês. Eu tenho aquela bateria no fundo lá, são 8 mil litros de água. Para criar o quê? Os peixinhos, os coelzinhos para ter lá. Então, quer dizer, a gente gasta muito, muito. Então, até quando o nosso bolso vai aguentar tudo isso daí? No break importado? Tem. O fabricante está aqui. Triton, legal. O Jeff está aí. Produtos M-Breda, muito bons? Muito bons. Então, gente, vamos dar um outro olhar aí para os nossos fabricantes, para os produtos nacionais e aquilo que o Sérgio falou. Você vai reclamar direto com o fabricante. Você não vai mandar um e-mail, fazer uma promessa passando expedito, né? Para daqui 28 dias receber e-mail, eu vou falar com o fabricante para te responder. Não, é tete a tete, chama no zap, ó, deu problema aqui. Eu não vou fazer, eu vou ter que falar a marca, mas não é denegrindo ó, o produto. Mas sabe um dos skimmers que eu consertei e conserto? Não vou dizer com certa regularidade que eu estaria mentindo, mas o Bubble King eu já consertei uns 4 ou 5. E sabe quem que tem Bubble King que eu coloquei bomba até nacional? Logicamente que uma bomba só de uma SK 3.0 não é suficiente para competir com a bomba do Bubble King. O Miguel Miss. O Miguel Miss é um dos grandes compradores dos skimmers Avive. 90%, com certeza, dos skimmers que ele tem lá são Avive. E ele me pediu, porque queimou a bomba do Bubble King dele. Recentemente, do Paulo, meu contador, também troquei, coloquei uma bomba Oceantec de 3.000 interna. Pergunta para o Miguel Miss como está o skimmer dele, esse Bubble King, que uma bomba custa 2.500. Eu nem vou perguntar porque ele não fala comigo. Então eu nem vou perguntar, velho. Você falou, tá falado, eu não vou perguntar mais nada. O último que eu dei recado lá falou que eu falei que ele ia vir na live. Não falei nada, só dei recado só. Não, entendeu? Mas o Miguel... Mas, Sérgio, o que eu estou te dizendo, Sérgio, é o quê, Sérgio? Sérgio, me escute, ó. Me escute, meu irmão. Mira, habla la verdade. La garanta sou eu. Se der problema, o cara vai falar com você. É isso que eu estou te dizendo. Sim, não, eu sei, eu estou falando. Tá falando de Bobo Magos? Eu estou com um Bubble Magos, pessoal que está vendo a live aqui, detonado. A bomba pegou fogo 2 vezes. Quando eu resolvi a bomba, está dando infiltração dentro do skimmer. Está um samba do couro doido. Se o Sérgio me ajudar, tiver de bom humor, vou pedir com carinho, Sérgio. Se um dia eu puder aí, passando corona, levar o skimmer, você dar uma consertada, fazer aquela gambiarra, né? Profissional, botando umas peças, a gente vai e grava, que eu preciso botar o skimmer para usar. É um skimmer legal. Dá para arrumar. Já custa consertei. Custa caro, mas qualquer coisa o bagulho quebra.
qualquer coisa ele quebra. Já consertei várias marcas de skimmer aí, e o consertar normalmente é copo quebrado, que é mais complicado por causa de diâmetro. Mas o corpo, às vezes, tem que dar uma... Você sabe o que quebrou dentro? Dentro ele tem a bomba, ela vai um negócio redondo, que eu não sei o nome, um copinho, e ela vai um chuveirinho. É o plate. Aí eu fiz o chuveirinho na 3D. Como é que chama? Plate. Chuveirinho. É, o chuveirinho. Mano, eu fiz na 3D aquele bagulho lá. Um quebrou, o outro estilhaçou. Aí o alemão funcionário, o Misael conhece. Passou o Super Bonder, 3 dias, bum, o negócio estourou de novo. Ô, Tâmide. Porque agora tem filtração. Tâmide, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou um Super Bonder aí? Quem estiver ouvindo aí, temos aí mais o que? Umas quase 70 pessoas. Não use Super Bonder, só se for em último caso. A cola que cola acrílico chama S320. Quanto custa um negócio desse? Calma, eu vou falar. Essa cola vende normalmente de litro para a empresa, para mim, para quem compra. Mas você acha no Mercado Livre frascos de 50 ml. É uma cola excepcional para acrílico. Chama S320. Põe lá, cola para acrílico, você já vai descobrir. Custa 30, 40 reais. Você vai conseguir colar uma peça quebrada. Se tiver o problema de bomba queimada, traz até aqui na fábrica, a gente vai analisar e ver o que dá para arrumar. Sempre dá. Eu tenho um ferramenteiro aqui alemão, o cara adora pegar essas coisas. Não tem o que ele não faça. Até hoje, não teve nenhum skimmer. Hoje mesmo troquei uma bomba de um skimmer concorrente aí, nacional. Mas ele usa a mesma bomba que a minha. Meu amigo veio aqui, trocou, pôs o impeller. Não foi nem a bomba. Era uma bomba Sarlo. Só trocamos o impeller, dei um banho de loja nele, tirei todo aquele ácido, todo aquele calcário com ácido que a gente tem os banhos aqui. Ficou novinho. O cara ficou feliz, é meu amigo. Então é isso daí. Skimmer não é complicado, não, gente. Sérgio, Oi. Eu ia falar... Tem skimmer para nano bem... Aqueles que acho que é 10 centímetros, você tem? Então, você está lendo o pensamento, né, Misael? É mesmo? Porque eu ia comentar uma coisa, cara, que você vai falar, poxa, mas o fabricante falar uma coisa dessa, ele está querendo se aparecer, né, talvez. Mas não é verdade. Aquário. Eu vou falar um aquário nano abaixo de 60 litros, tá? Mas pode ter uma variaçãozinha para mais. Eu não usaria skimmer. O meu nano tem 60 litros de volume total, 45 de água. Ele está montado desde janeiro, está do lado do meu café. Sempre que eu filmo alguma coisa, eu já mandei algumas fotos. Eu não troco por um aquário grande. E não tem skimmer. Você vai falar, mas como não tem skimmer? Não precisa. Porque eu tenho de coral lá, não precisa. E eu fico, assim, muita gente me procurando skimmer para nano. Gente, para quê? Você vai fazer um nano para colocar acrópora? Acho que é meio o cara quer colocar um Hepatos no nano, daí vai precisar de skimmer. Tudo bem. Você entendeu? Então, quem se propõe a montar um nano tem que ter consciência do que ele vai pôr de bicho lá dentro, né, que não vai precisar, e vou além. Skimmer tira coisa benéfica da água, porque eu tenho coral no nano que está indo melhor do que onde tem skimmer. Então, o pessoal fica meio maluco de pensar nisso, nessa hipótese de não ter skimmer. Skimmer não tem essa importância toda, gente. Para aquário pequeno. Bom saber. Agora, aquário maior, 120. Porque o que você vai fazer no nano? Trocar água. Não tem essa de... Você não vai usar sei lá, posso estar falando bobagem. O cara vai usar um Triton para ficar 12. Nada, meu. O cara vai trocar água, uma aguinha natural. Eu uso Triton no meu nano. Aí, ó, tá vendo? Eu também uso no meu um pouquinho. 2 risquinhos da seringa de insulina, 2 risquinhos por dia. Então, eu tô pondo umas gotinhas escondido. Se o Jeff souber, ele vai me xingar, porque tem alimento para alga, depois dá alga no aquário, mas não vou falar isso em público. Mas você entendeu? Você entendeu, Misael? Não tem necessidade de um nano. Ó,
Você vai gastar dinheiro com skimmer. Muitos skimmers fazem barulho, porque tem uma mistura de ar e água. Você tem que ficar limpando, você tem que ter um espaço. Você não tem SAMP, o SAMP é traseiro. Cara, põe um perlonzinho, carvão, removedor de fosfato, removedor de silicato, uma caixinha de evaporação, uma bombinha de recalque. Acabou, meu. Uma luminarinha de LED dessas da Samsung, que é o que eu uso aqui, vai muito bem, obrigado. Deixa de ficar inventando moda, entendeu? Eu vou até aí, vou até na sua loja. E outra coisa, sabe por que eu não faço? Eu até tenho procura. Você vai falar, pô, comercialmente tem procura, vamos fazer. Tem que fazer injetado o skimmer pequeno. Quem que vai gastar em 100 mil, 200 mil em molde para vender quanto de skimmer? Tem um skimmer da Bobo Magos aí, tem um pequenininho deles, eu não sei, eu vi lá outro dia, é injetadinho, custa baratinho, quem quer põe, entendeu? Eu não vou me preocupar com skimmer para aquário abaixo de 100 litros, nem passa pela minha cabeça, nem profissionalmente, né, como fabricante e nem como aquarista. Eu acho vou falar a palavra, mas não é bem assim, né? É uma puta bobagem. É só a pessoa ir numa loja onde a pessoa sabe o que está fazendo, ele vai falar, não precisa de skimmer. Fica tranquilo. Você vai ver um naninho, eu posso te mandar uma foto amanhã no privado, eu não tenho como fazer isso aqui agora. Eu vou até aí, Sérgio. Aí você vai ver o que é um naninho com, sei lá, 4, 5 peixinhos, tudo pequenininho, entendeu? Troco 5 litros de água, uma vez por semana, tá bom demais. É isso daí. Legal. Gente, gostaram da live? Gostou, Sérgio? Tranquilo? Ah, meu amigo, eu estou em casa, para te falar a verdade. O pessoal... Não, literalmente eu estou na minha casa, o papagaio quer ir dormir, tá falando. Gabriel, um grande amigo, Misael. Gente boa, Gabriel. Gente boa, Gabriel. Não falei para você que você... Homem da treta. Tretei com ele, quase se matamos, né, Gabriel? Mas eu que voltei a amizade de vocês dois aí, hein? A gente nunca brigou, meu, você é louco. Brigou, sim. Não foi com ele. Não, falei pra ele, você me desculpa se a gente fez alguma coisa. Ele falou, não fez nada. Eu falei, então você guarda a minha desculpa aí, porque a hora que eu fizer, você já tem. Não foi? Foi. Então, eu tô em casa, cara. Eu tô tranquilo. Então, isso daí, gente. Tem uma Sérgio aí, ó, do skimmer aí. Opa, cadê? Deixa eu ver aqui. Se você vai fazer a promoção Hora da Morte do Covid-19, quanto que vai ter de desconto nos seus skimmers? Eu vou responder sinceramente. Vamos lá. Eu sou primeiro honesto. Eu sei disso daí. Você não ganha nada. Eu sou primeiro honesto comigo e depois eu sou honesto com todas as pessoas que me pedem desconto. Eu não tenho condições hoje de dar desconto promocional porque eu estou com uma tabela bem desatualizada desde 2018. E por incrível que pareça, não vou falar graças a Deus, porque por causa da pandemia, muita gente está em casa e está vendendo bem skimmer. Melhor do que antes da Covid, por incrível que pareça. É uma coisa triste, mas é verdade. Eu, percebendo isso, eu estou me espremendo em tentar produzir mais quantidade para ficar competitivo. Porque a competitividade hoje implica muito com o importado. E como o dólar está muito caro, o nosso skimmer ficou muito competitivo, muito mais em conta do que a concorrência. Então, eu não tenho como fazer promoção, até porque eu estou com alguns modelos esgotados, acredite se quiser. Os únicos que eu tenho são skimmers grandes. E se eu fizer uma promoção do skimmer grande, ninguém vai se interessar, porque a maioria tem aquário pequeno, entendeu? Essa é a verdade. Eu posso garantir para vocês que é a mais pura verdade. A margem que eu tenho de lucro hoje, para produzir metade artesanalmente, né, uma parte corta a laser, é muito caro. Então, não tenho como fazer promoção. Os lojistas, eu acho que não sei se tem lojista ouvindo, sabe a ética que eu tenho de preço. Eu tenho um preço para lojista, ele comprando 1 ou 10 skimmers. A única coisa que ele tem é um prazo a mais para pagar, dependendo da confiança que eu tenho. Isso daí tem me levado, me mantido, né, numa condição de ser diferenciado do mercado. Eu deixo, às vezes, de vender
porque eu não dou desconto. Mas eu não tenho, eu não consigo pôr a mais para tirar. Eu adoraria dar desconto, de verdade. Entendeu? É isso daí. E o DJ Érico Dutra aí já perguntou aqui. Você pode falar, Sérgio, pode responder. Sérgio, o skimmer tem que ser o dobro do volume do aquário? Tem que ser. Aquele superdimensionamento. Fala lá. A gente sempre fala isso aí. A pergunta também não está bem elaborada. Eu vou responder de uma maneira que a maioria vai conseguir entender. Também não vou ficar falando muita técnica. Se você vai fazer um aquário de SPS, eu acho que você vai precisar de um skimmer forte. Se você vai fazer um aquário de LPS soft, meu amigo, eu vou falar do modelo que eu tenho. O skimmer, que é para 500 litros, você pode pôr em 500 litros, você vai ficar tranquilo. O skimmer não é tão importante como as pessoas imaginam. Entende? Por quê? Tem que ver a utilidade dele. Quando a gente fala SPS e desce para LPS, que não é menos feio, não estou dizendo isso, e soft, nós estamos mudando muito, nós estamos indo para lados contrários. Nós estamos falando de dois tipos de aquarismo diferentes. A resposta é, se for para um aquário de SPS, sim. Se for para um LPS, um soft, não precisa nada disso daí. Segue a instrução da maioria dos fabricantes que você está tranquilo. Você não vai errar na compra do skimmer. E se quiser me ligar para saber mais detalhes de litragem, como a pessoa vai tocar o aquário, eu oriento em 5 minutos de conversa, eu resolvo isso daí para o cliente. Beleza. Então, gente, acabaram as perguntas, não tem mais pergunta nova? Opa! Não tem mais nenhuma? Acabou? 00:10, horário de Brasília. Gabriel, muito obrigado pela tua presença, participação. Valeu, obrigado. Aqui nessa a Live da Verdade, Hobby ou Lobby, com a presença do Sérgio Pantaleão. Lobby. Eu queria saber, eu queria saber onde está o lobby aí. Não conseguimos vender um prego hoje aqui, velho. Olha o que o Jeff escreveu aqui, ó. Se aí, deixa eu ver agora. Estou conseguindo ver, ó. Bela demonstração de irmandade. Não adianta ficar... Você vê que pelo menos não ficamos falando mal de ninguém. Exato. Teve gente que achou que a gente vinha fazer treta aqui, né, Sérgio? Né? Teve gente que achou. Não. Bobagem. A gente falou, não atacou ninguém, mostramos uma forma de lidar com o aquarismo. A gente faz a outra, a gente lida de outra forma. E tem... Sim, a pessoa tem que pesar na balança o que ela quer e decidir. Tem muitas formas de chegar ao sucesso, não é um caminho de via única. Não é. E não tem receita de bolo isso aqui, não. É isso daí. Gente, Misael, obrigado pela participação. Um abraço para o Marcelo Mudelão, que está de férias, foi descansar. Próxima live semana que vem, pessoal. Bora? Do que vai falar? Deixa eu falar só um negocinho rapidinho. O Jeff perguntou qual que é o meu método do meu aquário. Método água. Não, então, eu vou falar... Não, eu estava no método TPA mesmo e eu usei aquele biocálcio, né, da Top Tropic, eu acho uma coisa assim da... Bom produto. Fiquei 2 semanas só, porque na emergência, né, começou a já ter consumo aí, e aí eu fui para Triton, né, e estou super feliz, viu, Jeff? Obrigado aí pela força que dado aí. E, Jeff, se quiser colocar o seu contato aí, né, para quem quiser Triton. Pode pôr, Jeff, põe aí, põe aí. Como é que põe aí? O Jeff digita o telefone dele. Pode digitar aí, Jeff. Então, gente, obrigado, pessoal da live aí, obrigado pela audiência até agora. Amanhã ainda é quinta-feira. Feliz dia das mães aí. Ô, Tâmide. Tem mãe? Tâmide. Tem mãe. Oi, fala. Tem uma moça aqui chamada Gabriela. Ela falou, tinha a minha. É pergunta que ela fez? Vê aí. O que é tinha a minha? Não sei te dizer agora. Eu não sei te dizer, não. Escreve aí, Gabriela. Você está aí online aí? Sei lá. Aqui, achei. Se sabe de algum protocolo para identificar doenças e pragas em corais e peixes. O livro do Julian Sprung e o livro do Dr. Baslir, o livro novo dele, ele fala especificamente sobre doenças
de peixes. Isso daí pode comprar lá com o William Sugai, né? Que ele está vendendo esse livro novo. Lançou na conferência aí, agora de novembro, a 4ª Conferência Internacional. Era isso que ela estava perguntando? Era isso aí. Então tá bom. Tá respondido. Tá bom. Tá Acho bom? que é isso. Beleza. Gente, obrigado. Valeu. Boa noite. Israel, Sergião. Obrigado, boa noite. Manda um beijo pro Periquito aí. Ele quer dormir já. Essa daqui é Olha lá. parceira. Valeu. E Marcelo Budala, que foi embora também. Um abraço para vocês aí. Um abraço. Valeu, boa pessoal. noite para todo mundo. Valeu. Bom descanso. Para todos nós. Deus nos proteja. Valeu. Tchau.